Beleza. Gente, muito boa noite. Então, oficialmente, a nossa aula aqui, Zero to Hero, nessa semana, estarei juntos com vocês, né, nessa terça e também na próxima quinta, para falarmos um pouquinho sobre governança, né, e segurança da informação em Power Platform. Bom, estou aqui com o slide inicial antes de entrar no conteúdo do treinamento, né? Parabéns a todos vocês aí por estarem trilhando, né, esse curso aqui, idealizado aí pelo Vitor Dantas, né, que gentilmente nos convidou. Estamos aqui prontamente ajudando aí nas aulas. Eu acho que é uma oportunidade muito legal, porque vocês estão tendo acesso a um pool de profissionais, né, que, querendo ou não, estão na vanguarda hoje da implantação da Power Platform, né? Então tá eu aqui, o Léo aí que está nos ajudando, o Edu Amaral, o Vitor mesmo, todos os outros participantes, né? O Gustavo, Renato, o Douglas, desculpa se eu não citei alguém aqui, mas depois tem um slide com todo mundo. Mas enfim, vocês estão tendo acesso a esses profissionais. Eu acho que é a hora de compartilhar experiência, de compartilhar conhecimento, né? E aprendermos todos juntos, que nem a gente estava falando aqui antes do início da gravação. Então, é um prazer estar aqui hoje. E bora lá então para o nosso conteúdo sem enrolação, porque o nosso tempo é curto. Deixa eu passar o slide aqui. Gente, vamos para o nosso tema então, né? Nós vamos falar sobre governança e segurança da informação, tá? Vocês tiveram muito conteúdo técnico até então, né, com os palestrantes aí anterior, então vocês viram um pouco de tudo, já falaram de Citizen Developer, né, toda essa caminhada, e a gente chega agora no final do curso com um assunto talvez um pouco chato para algumas pessoas, mas não menos importante, né, que é a governança. Eu vou começar focando no sentido de ALM. Então, como que a gente pode aplicar a governança no desenvolvimento das nossas soluções, né? É um pouco introdutório para o assunto que o Edu e o Vitor vai puxar na próxima semana, que eles vão falar especificamente de COI, né? Acho que talvez de governança como um todo. O meu olhar de governança aqui vai ser voltado para o desenvolvimento de solução, tá bom? Então, os assuntos meio que se complementam. Eu preparei um conteúdo, a gente vai conversar, vamos fazer coisas na prática aqui também. Deixo aberto, quiser interagir por chat, né? Quiser pedir para falar, é muito bem-vindo, tá? A opinião de todos vocês. Então é isso, tá? Dada a introdução do assunto, daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre os temas. Falei que tinha um slide com todo mundo, deixa eu passar. Opa, passei até demais. Tá aqui, então, o esquadrão aí, mais uma vez. Acho que naquela hora eu não falei do Pedro, não falei do Vini. Acho que o resto do pessoal eu comentei, da Thaís também não. Então, prazer aqui estar ao lado de vocês, pessoal, nesse treinamento. Vamos lá. Para quem não me conhece, gente, meu nome é Alisson Scalco, eu sou arquiteto de soluções Microsoft, eu sou fundador e CEO na Unchange, que é a minha empresa, e trabalho, né, com consultoria na área de Power Platform, né, em diversas organizações aqui. Então, venho trazer essa experiência para vocês, tá? Antes de existir Power Platform, eu já trabalhava com soluções Microsoft, então eu venho do mundo de Microsoft SharePoint e Microsoft Project Server, então nem existia nuvem ainda, digamos assim, quando eu comecei a trilhar nesses produtos, né? Então eu venho principalmente com SharePoint desde a época do SharePoint Office Service 3.0, que foi uma das primeiras farms de SharePoint que eu implantei. Então vem desde lá. Eu sempre brinco, né? A Power Platform, eu acho que não só o SharePoint, né? Porque dentro do SharePoint a gente tinha Workflow Manager, né? Para fazer os workflows dentro do SharePoint. Tínhamos Infopath, eu não sei quem é mais da antiga, talvez lembre. Então eu acho que todos esses produtos, né, foram predecessores do que é a Power Platform hoje, né? Então eu tinha Infopath na época, hoje a gente tem Power Apps, a gente tinha o Workflow Manager, hoje a gente tem Power Automate, eu tinha Performance Point, eu não sei se alguém já ouviu falar disso, hoje temos Power BI. Então a gente tinha essas engines lá dentro, né? Então, para quem trabalhava com isso, a migração para Power Platform foi muito tranquilo, né? Até porque ela é relativamente recente. Sou Microsoft MVP também, né? Tenho título aí, acho que estou no terceiro ano, se eu não me engano, né? Esperamos que continuemos aí para os próximos. Isso é legal que também a gente traz, né, informações de time de produto e etc. Tem MCT, tem outras certificações técnicas também, tá? Então, um pouquinho aí da minha experiência. Vamos para o que interessa. Gente, como eu já adiantei, próximo slide, eu vou trazer o nosso conteúdo de governança voltada para a LM, tá? E LM também é um mundo. Gente, isso aqui é matéria de faculdade. A gente poderia ficar 6 meses estudando LM, que a gente teria várias vertentes para falar disso. Eu enxuguei um pouco o conteúdo, nós vamos falar
o que é voltado para Power Platform, tá bom? Então, todo o meu discurso aqui está voltado para a ótica de Power Platform e para a ótica de desenvolvedor cidadão, que são vocês que estão aqui, né? Buscando essa formação, buscando esse know-how de desenvolvedor cidadão. Alguns talvez já sejam pro-developers, né? Porque já tem mais tempo de experiência na área, mas fiz todo o conteúdo pensando nisso. Muito bem, vamos então conversar um pouquinho sobre a ALM, né? Deixa eu passar aqui para o próximo slide que a gente tem aqui um resumo do que é a ALM. Gente, o desenvolvedor cidadão, quando ele começa a desenvolver seus aplicativos, ele não está nem um pouco preocupado com o ciclo de vida da aplicação dele. Ele está preocupado em entregar o aplicativo. A gente brinca aqui de 5 minutos, né? Até piada que às vezes a gente faz. Ele se preocupa em entregar o aplicativo em 5 minutos e é só isso que ele se preocupa, né? Mas eu acho que o pessoal já deu para perceber que o mercado não é só isso, né? A ferramenta não se propõe a só isso. Então, o cara, quando está começando, de fato, ele vai lá desenvolver o aplicativo, ele está em curva de aprendizado, ele não vai se preocupar se vai ter tester, se vai ter uma análise de requisito, se vai ter ambiente para homologação e base para teste, ele vai começar a não se preocupar com essas frentes. E talvez, na maioria das vezes, ele nem conheça que existem essas vertentes, né? Então, por isso que eu brinco que é um assunto muito importante para abrir a mente, de repente, de quem ainda está na formação de Citizen Developer, né? E para quem já é Pro Developer, a gente discutir o cenário, porque isso aqui também não é uma ciência exata e nós vamos chegar lá, né? Então, gente, a LM é um conceito, tá? É um conceito de desenvolvimento de software, né? De life cycle, tá aqui a descrição. Eu não gosto muito de ler slide, mas basicamente, né, é o gerenciamento do ciclo de vida da aplicação. Então, o que isso significa? Antes de eu sentar, colocar a mão na massa e fazer aquele meu app lá de 5 minutos, ou meu app de um mês, requer um nível de planejamento, né? E talvez vocês já devem ter percebido isso. É muito chato, principalmente para quem desenvolve, começar um aplicativo de um jeito ou numa estrutura de dado e, cara, a regra do jogo mudar lá na frente, tá? E isso é muito, mas muito comum, acontece com vocês, acontece comigo que desenvolvo aplicativo profissionalmente, digamos assim, porque na maioria das vezes o demandante, né, daquela aplicação, ele não sabe direito o que quer. Ele tem uma ideia, mas não sabe direito o que quer. Então a LM, ela vem, né, com a metodologia, digamos assim, para você gerenciar desde a coleta de requisito, e aí eu coloquei alguns pilares aqui, deixa eu pegar o laser aqui do PPT que fica mais fácil. E aí eu coloquei, opa, meu laser não está aparecendo? Não, acho que eu peguei caneta então, peraí, laser point, peguei caneta, estava errado. Agora estão vendo, né? Coleta de requisitos. Então, eu elenquei aqui alguns pilares da LM. É claro que isso aqui pode mudar, tá bom, gente? Não é uma ciência exata aqui, de acordo com cada método, cada empresa adota, isso aqui pode mudar um pouco, né? Mas vem desde a coleta de requisitos. E aí, Alisson, existe dentro da Power Platform uma ferramenta tecnológica para me ajudar na coleta de requisitos? Não necessariamente, tá? Tem gente que vai falar, pô, eu vou desenvolver um aplicativo para me ajudar na coleta de requisitos. Ok, tenho clientes com esse tipo de aplicativo que geralmente a gente chama de demanda. Então o usuário entra lá, preenche a demanda, responde algumas perguntas, né, para eu ir triando ele e isso segue um fluxo. Isso é uma ferramenta tecnológica, tá? De coleta de requisitos, se você olhar por essa ótica, tá? Tem empresas que às vezes tem um GP, quem faz esse papel é o GP, ele faz no Word ou faz no Excel e segue o fluxo, né? Então, ou seja, é um método. Cada empresa vai ter que desenvolver um método de trabalho de coleta de requisitos, tá? Não é muito foco da minha apresentação aqui hoje, eu quero só brifar sobre isso, mas eu entendo que é um dos momentos mais importantes, né, do ciclo de desenvolvimento de um aplicativo. É você saber aonde você precisa chegar. Tá? Então, a coleta de requisito é fundamental. Eu acho que vocês, né, como desenvolvedores, têm que pensar em criar um método de vocês. Mas, se eu sou desenvolvedor cidadão, na minha empresa eu não posso nada, não posso instalar nada. Infelizmente, é assim que funciona. Gente, um documento no Word que vocês fizerem, ou um aplicativo que vocês desenvolverem para coleta de requisito, pode facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, eu acho que esse é o coração da coisa. E aí, depois que você tem um requisito declarado, a gente passa para planejamento e modelagem, né, do que vai ser feito. Com base no requisito, eu consigo entender as melhores tecnologias. Vou dar exemplo.
Eu brinco que aqui na empresa eu também faço papel de comercial, né? Porque a gente é técnico, comercial, gestor, tudo ao mesmo tempo. E quando eu estou fazendo papel de comercial, eu brinco com meus clientes que eu sou um mau vendedor, né? Por que que eu sou um mau vendedor? Como eu conheço o produto bem tecnicamente, eu sou uma das primeiras pessoas a identificar que às vezes o produto não atende alguns requisitos, tá bom? É muito normal. É muito normal. O cara vinha, às vezes, cara, o aplicativo dele tem um requisito que eu já sei que a Power Platform não vai atender. Porque a Power Platform não é mil maravilhas. Ela é uma tecnologia boa, claro, ela acelera o processo de desenvolvimento de aplicativo. Ela tem um zilhão de benefícios que, com certeza, meus colegas aqui já discutiram e apresentaram algum para vocês, né? Porém, ela tem as suas gaps, ela tem as suas limitações. Então, conhecer isso te faz evitar avançar num projeto que vai dar ruim lá na frente. Vai dar, para não falar palavrão, vai dar ruim lá na frente. Então, assim, gente, vocês como desenvolvedores, né, é importante que crie essa análise crítica aqui para entender se a tecnologia proposta atende aos requisitos e, se sim, vocês modelarem o que será construído. Um bom planejamento é fundamental antes de qualquer desenvolvimento, né? Eu brinco isso, porque às vezes a gente sai no anseio, vamos construir a tela, vamos não sei o quê. Aqui na empresa, por exemplo, a gente chega às vezes a prototipar. A gente ainda está com o Adobe XD, estamos começando a migrar para o Figma, tá? Mas o Adobe XD ainda é a nossa tecnologia oficial de prototipagem. Sim, a gente prototipa a tela, eu homologo com o cliente e depois eu ponho a mão na massa. Mas, Alice, é low code, você já não poderia fazer a próprio protótipo lá no low code? Sim, talvez poderíamos, tá? Mas eu ainda acho a velocidade de desenvolvimento do Adobe XD né, os elementos gráficos e etc. tem um valor maior agregado, né? Então, depois disso, eu venho para o desenvolvimento. E aí, no desenvolvimento, aqui uma questão técnica que eu pego muito no pé, que vocês estão estudando, é em relação ao dado. O dado é o coração da coisa. Se você estrutura o dado errado, você vai ter problema lá na frente. Com certeza vai ter problema lá na frente. E às vezes um dado estruturado errado te trava numa tela. Você precisa fazer uma lógica, você não consegue fazer essa lógica porque você estruturou o dado errado. Isso é muito normal de acontecer, né? Então a gente teve os conteúdos técnicos aí, eu brinco, o Edu também, a gente sempre fala nas palestras, dado relacional. Vocês têm que saber e entender dado relacional de cor. Não dá para desenvolver aplicativo tabelão. É claro que fazer tudo numa tabela é tudo mais fácil, não tem relacionamento. Porém, não conheço o sistema ou aplicativo que utiliza tabelão. Gente, tabelão é BI e olhe lá, nem BI mais a gente usa tabelão dependendo do cenário. Então fica a dica aqui, mas também não é o meu foco, né? E aí a gente vem para o desenvolvimento, né? Cara, desenvolvimento você tem uma série de coisas olhando para a Power Platform aqui, que você pode trabalhar com componentes, né? Você pode trabalhar com objetos pré-desenvolvidos, importar dentro do aplicativo, você tem uma série de facilitadores, e aí cada um vai criar seu método, seu modelo de trabalho e vai desenvolver. A gente tem os pilares de testes, ou seja, é importantíssimo testar, por mais que seja low code, é importantíssimo testar. Você implanta e depois da implantação ainda você tem a manutenção, ou seja, ciclos de melhorias e até mesmo suporte, né? Todo aplicativo que vai para o ar, ele tem um tempo de maturação. Então, tudo isso que eu comentei com vocês aqui é o ciclo de vida de ALM. Normalmente o Citizen não se preocupa com nada disso, cara. Ele vai, cria o aplicativo, testa nesse mesmo aplicativo que ele criou, corrige a quente, vai para a produção nele mesmo e depois ele não tem nem base de teste, tá? Então é normal isso acontecer. O que eu quero focar, então, esse treinamento aqui para vocês? Não necessariamente vocês precisam se prender a esse ecossistema de fazer tudo a quente, de ter um aplicativo só e etc. Então eu quero trazer insights aqui para ajudar vocês a desenvolver as soluções com um mínimo de governança, tá? E é possível. Mas, Alisson, eu utilizo SharePoint. Tudo bem, conheço muito bem SharePoint, sei dos problemas de SharePoint. Mas dá para você fazer trilhas de desenvolvimento com SharePoint. O que isso quer dizer? Você tem um aplicativo e uma base dev, você tem um aplicativo e uma base de homologação, e tem um aplicativo e uma base produtiva, por exemplo. Então é possível ter isso com SharePoint. É um pouco trabalhoso? Sim, tem um ônus. Como eu disse, nem tudo é maravilha, a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Se eu estiver trabalhando com Dataverse como fonte de dados, ou mesmo um SQL Server, tá? Vou pegar aqui os mais utilizados. A minha vida é um pouco mais fácil, tá bom? Eu não vou falar de Excel. Gente, se você está construindo aplicativo de Power Apps com Excel,
Não quero brigar com meus colegas que gostam de Excel, mas pare e reveja, tá? Excel não é base de dados, nunca foi, apesar de usarmos como. Eu falo mesmo de SharePoint, tá bom? SharePoint também não é base de dados, apesar de utilizarmos ele como. Porém, ele tem inúmeras vantagens em relação ao Excel. Então, se eu tenho que escolher entre um ou outro, eu vou para o SharePoint, tá? E eu entendo o SharePoint ser o mais utilizado pela questão de licenciamento, porque Dataverse é muito melhor. SQL Server é muito melhor. Oracle, que seja, é muito melhor do que SharePoint, porque são tecnologias de banco de dados propriamente ditas, tá? SharePoint não é, apesar de usarmos ele como. Mas sim, tem vantagens em relação ao Excel, né? É uma ferramenta online, é uma ferramenta colaborativa, eu consigo fazer permissão em nível de linha, né? O dado está numa camada mais segura do que está no Excel, que o cara pode vazar. Então você consegue ter vários, né? Benefícios em cima disso. E a boa notícia é que sim, a gente consegue implantar um ALM em cima de SharePoint, e é um pouco nisso que eu vou focar, porque eu sei que SharePoint é o ecossistema do Citizen, tá? A ALM com Dataverse é muito melhor, mas muito melhor. Durante o treinamento eu vou falando um pouquinho de como é cada cenário, tá bom? Gente, dito isso, então entendemos aqui um overview, um resumo do que é a ALM para quem não conhecia, né? Então a ALM é voltada para o ciclo de vida da nossa aplicação. Muito bem. Alice, então como que eu vou direcionar ou gerenciar isso na Power Platform? Vou para o próximo slide, tá? Depois eu vou intercalando slide e apresentação prática aqui. Gente, primeira coisa que eu preciso que vocês entendam: ambientes. Eu não sei se você já reparou, mas a Power Platform tem ambientes. Às vezes o Citizen não repara muito nisso, que ele vai no automático. Ele acessa o make.powerapps, o ambiente que está lá, ele desenvolve os aplicativos dele e ali está tudo certo. Ok. Porém, a Power Platform nos traz o conceito de ambientes, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar na prática o que é. Deixa eu só definir ela no texto aqui. Basicamente, os ambientes, né? Aqui eu vou ler um pouquinho. É um espaço para armazenar, gerenciar e compartilhar os dados corporativos, tá? Os aplicativos, os chatbots, os fluxos, a gente consegue encapsular tudo dentro de um ambiente. Basicamente, essa é a regra do jogo, né? E aqui fala, ele serve como um container, então você pode separar os aplicativos. O que é um ambiente? Deixa eu puxar uma outra janela aqui, eu deixei aberto já. Aqui é a tela do make.powerapps, tá bom? Para quem não conhece. Toda vez que você abre, provavelmente vai abrir o ambiente default de vocês, da organização de vocês. Então vai estar o nome da empresa e vocês vão ver que tem um default, né? Esse é um ambiente padrão. Tem um slide que eu vou falar disso daqui a pouco. Geralmente é aqui que a bagunça acontece. Os caras criam um aplicativo porque é ambiente default e etc. Se a empresa de vocês tem uma boa gestão de COI, de governança de Power Platform, que é o conteúdo da semana que vem, que o Edu e o Vitor vai falar, ela tem o poder de geralmente criar ambientes, tá? Então, por exemplo, eu criei um ambiente aqui para o Zero to Hero. Então, eu tenho um ambiente de Zero to Hero-dev e eu tenho um ambiente Zero to Hero-PRD, produtivo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho dois containers voltados para agrupar soluções, aplicativos, chatbots para o Zero to Hero. Então, se a empresa tem um bom COI implantado, ela vai ter uma política de governança de ambientes, tá? Então, ela vai te direcionar. Provavelmente, ela vai te falar, olha, ambiente default é bagunça. Tem um ambiente de treinamento. Tudo que você precisar estudar, os aplicativos têm que ser criados no ambiente de treinamento. E o ambiente de treinamento tem uma regra lá que em 30 dias deleta qualquer coisa que você criou. Pode ser que sim, o COI que vai definir esse tipo de governança para dentro dos ambientes, tá? E ela pode ter ambientes controlados, ou seja, trilhas de produção, que nem eu estou colocando aqui. Trilha de dev e produção, ou 3 trilhas, né? Dev, homologação e produção. Cada empresa meio que adota. Quanto mais trilha eu pensar, maior vai ser a minha burocracia. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. Para o ecossistema de SharePoint, por exemplo, eu prefiro trabalhar com duas: dev e produção, porque eu acho que é mais prático devido ao trabalho que se tem quando você trabalha com a LM utilizando base de SharePoint. Daqui a pouco nós vamos conversar disso na prática, tá? Então, vou voltar para o nosso PPT. Deixa eu puxar ele de volta aqui. Então, esses são os ambientes, tá? Cara, depende muito do que o COI vai implantar na sua organização, mas é importante que tenha esses ambientes. Tem empresa que adota ambiente por solução. Então, quando eu vou pensar num aplicativo, eu solicito um ambiente para o COI,
o COI me entrega a trilha dos ambientes. Tem empresa que trabalha assim. Principalmente se estiver usando Dataverse e o licenciamento for por app. Essa é a melhor arquitetura para você trabalhar. Então, tem empresa que vai ter um único ambiente de dev e vai botar todas as soluções lá, e tem empresa que vai ter um ambiente de dev para cada solução que houver, para cada aplicativo que houver dentro da empresa. Para Dataverse, isso é muito comum. Então, geralmente, o que o cara faz? Deixa um ambiente dev, tudo que é SharePoint, bota lá, e para quem vai usar Dataverse, ele cria um ambiente de dev por solução, que fica melhor para gerenciar o licenciamento. Mas isso não é uma ciência exata, tá? Cada COI, cada implantação de COI vai definir o melhor modelo de trabalho. Eu vou encerrar por aqui esse assunto, senão eu vou entrar muito no assunto da semana que vem, e vocês estão em boas mãos semana que vem para falar sobre isso com o Eduardo Amaral. Ele está quase careca já de implantar COI, então vocês vão trocar essa experiência com eles. Vamos voltar aqui para a nossa visão de ambientes, né? Então pensem assim, tá? Eu consigo criar ambientes na Power Platform desde que eu tenha permissão para isso. Senão eu tenho que solicitar para o COI criar. Quando eu crio os ambientes, eu mostrei para vocês o default, vou um pouquinho aqui de trás para frente, que é um ambiente padrão, então todo tenant tem esse default. Qualquer empresa que vocês forem trabalhar e logar, vocês vão ter o default, tá bom? Aí o que geralmente faz? O cara cria um ambiente de área restrita em português, sandbox em inglês, para concentrar os desenvolvimentos. Então não faz sentido eu ter um ambiente produtivo para o cara que vai desenvolver. Mas, Alisson, temos um ambiente de desenvolvedor. Eu criei uma conta lá na community, tem um ambiente de desenvolvedor que eu posso usar premium, posso usar tudo lá. Sim, porque existe um ambiente de desenvolvedor. Porém, ele não é indicado para eu fazer a trilha de dev do ALM, tá? Porque o ambiente de desenvolvedor ele é standalone. Ele funciona para você e somente para que você possa aprender e desenvolver dentro da ferramenta. Um ambiente de área restrita, eu consigo trazer a minha empresa inteira para dentro dele, se eu quiser, e falar: olha, todo mundo desenvolve dev aqui dentro. Depois que tiver pronta a solução de vocês, a gente vai transportar ela para a produção, que é o ambiente oficial, onde vai rodar todos os aplicativos da empresa, tá? Então, nos clientes que a gente trabalha aqui, por exemplo, a gente implanta esse tipo de governança. Então, eu tenho regra que em produção ninguém mexe, por exemplo. O cara desenvolve em dev, na hora que está pronto, ele abre um chamado para o time do COI. O time do COI pode automatizar isso via Azure DevOps, tá? É possível também. Ele pega a solution do cara e arrasta para produção. Eu vou fazer isso na prática com vocês, mas eu vou fazer manualmente, claro, que eu quero passar o conceito para vocês. Mas dá para fazer isso via Azure DevOps. Então, você ainda pode automatizar o trabalho da equipe de governança, né? Então, esses são os tipos aqui de ambientes que a gente mais utiliza. Então, ali no Zero to Hero, que eu mostrei para vocês, basicamente eu criei um ambiente dev do tipo área restrita e criei um ambiente produção do tipo produção, tá? E eu vou fazer na prática com vocês uma solução lá e vamos transportá-la para o ambiente de produção. Então, a gente vai fazer isso na prática, vamos fazer com SharePoint. Eu vou ensinar variáveis de ambientes, alguns macetes aqui para vocês, e vou falar do benefício do Dataverse. Essa arquitetura aqui, trabalhar com o Dataverse é uma maravilha. O SharePoint tem os seus poréns. Estamos aqui para discuti-los. Perfeito, gente. Então, conhecemos já então o que é ALM, conhecemos o que são os ambientes na Power Platform e conhecemos os tipos de ambiente. Eu já mostrei para vocês que temos ali o ambiente área restrita. Vamos para o próximo slide. Alisson, o que são as soluções, então? Hoje, quando o Citizen vai criar um aplicativo, o que é que ele faz? Ele vai no Make, vou voltar para o meu navegador, tá? Vou ficar sempre alternando aqui. Ele vem no make.powerapps, ele vem aqui nos aplicativos que já existe, agora mudou, né? Os aplicativos. Ele vem aqui no criar, vamos aqui mais fácil. Ele vem no criar, ele cria um aplicativo em branco, ou às vezes usa um acelerador, eu não gosto desse acelerador, e cria por aqui, né? É isso que o Citizen faz. Aí beleza, depois ele precisa de um fluxo. Ou ele cria lá por dentro do app, ou ele vem aqui nos fluxos e cria aqui também, e aí começa a bagunça. E aí ele vai lá no SharePoint e cria a lista lá no SharePoint. E é assim que o Citizen desenvolve, né? Se você quiser trazer o seu desenvolvimento para um ciclo de ALM, o ideal é que você trabalhe com solutions, soluções. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade, mas aqui no menu, ó, temos soluções, e é desses caras aqui que nós vamos falar e vamos aprender na prática. Então, vou voltar aqui para o meu aplicativo, né? O que são, então, essas soluções, Alisson? Vamos para o próximo slide, bora lá. Soluções, tá?
Gente, tudo resumos, tudo que é matéria de faculdade, mas vamos lá. São utilizados para transportar aplicativos e componentes de um ambiente para o outro, tá? E também para fazer updates, que ele complementa aqui, né? Personalizações de aplicativos existentes. É como se eles fossem container dentro de container. Eu tenho um grande container que é o ambiente, e eu posso ter containers melhores que são as soluções. Então, um ambiente pode acomodar N soluções. Isso vai depender da governança. Lembra que eu falei que o meu ambiente de dev eu acomodo N soluções de SharePoint? Ok. Mas quando o cara precisa de Dataverse, eu não ponho nesse ambiente. Eu crio outro ambiente exclusivo de dev para aquela solução. E aí a minha relação fica 1 para 1. Tá? Eu gosto de trabalhar nessa governança. Tem gente que não gosta e trabalha de forma diferente. Tá? Então a solução é esse mini container dentro do ambiente. E vocês precisam aprender que existe dois tipos de solução. Isso aqui é pergunta de certificação, tá? Eu não me lembro se é na PL 100 ou na 200, alguma delas cai isso aqui. É batata cair isso aqui. E você tem que gravar, tá? Se vocês quiserem continuar a seguir carreira. Soluções. Vamos lá. Soluções não gerenciadas, tá? O que são as soluções não gerenciadas? Elas são usadas em ambiente de desenvolvimento, ou seja, elas são abertas para eu fazer alteração, mexer no código-fonte e por aí vai, tá? Essas são as soluções não gerenciadas. Então, no meu ambiente de dev, eu sempre vou trabalhar com solução não gerenciada. Mas beleza, terminei de desenvolver o aplicativo, etc. Quero levar ele para produção ou levar ele para homologação. Digamos que vocês tenham as 3 trilhas. Vocês vão trabalhar com soluções gerenciadas, tá? Ou seja, ninguém mexe, vocês vão fechar um pacote e vão levar para o outro ambiente. Cara, é muito melhor trabalhar nesse tipo de arquitetura do que ficar desenvolvendo avulso, que nem vocês aprenderam quando estavam, né, iniciando a carreira de vocês em Power Platform. Hoje em dia eu só trabalho assim. Mas, Alisson, a minha base é em SharePoint. Mesmo assim eu vou criar a solução? Sim, eu recomendo que mesmo assim você crie a solução. E para trabalhar com SharePoint, a gente tem as variáveis de ambiente, que eu vou mostrar um pouquinho na prática ali para vocês, tá? De como se trabalha com elas. A gente vai começar a demonstração hoje, provavelmente nós vamos ter que terminar na aula que vem, tá? Para a gente conseguir fechar o conteúdo. Então, as soluções são essas. O Márcio comentou aqui, né, que o Renato Romão comentou sobre soluções para criar automação. Legal. Márcio, ele chegou a mostrar na prática, só comentou, só para também não chover no molhado aqui. Se puderem me ajudar, fiquem à vontade. A gente vê outras coisas mais avançadas. Não? Bom, vou continuando aqui, me manda no chat. Então, gente, são os dois tipos de solução, tá? O próximo slide meu aqui é só um desenho da própria Microsoft sobre as soluções, tá? Basicamente está ilustrando o que eu falei para vocês. Então, em ambiente de desenvolvimento, eu vou trabalhar com solução não gerenciada. Em ambiente de produção, eu vou trabalhar com solução gerenciada. Muito bem. Ah, legal. O Marcos respondeu aqui para mim. Mostrou, né? Mas, bom, vamos rever aqui então. Fiquem à vontade, tá? Vou passar aqui para o próximo. Então, gente, faz sentido para o cidadão desenvolvedor, né? Fazer o ciclo de LM, dito tudo isso? No meu entendimento, total sentido. Ah, Alisson, eu não gostei disso, vai me dar muito trabalho, não quero trabalhar com solutions, quero trabalhar do jeito que eu faço hoje. Cara, ok. As empresas geralmente permitem isso também, porque ela tem o ambiente citizen lá e você vai poder criar a bagunça todo lá, né? Mas a vida de vocês vai ser mais fácil usando a LM. Muito bem. E a próxima pergunta é: podemos ter a LM utilizar SharePoint como fonte de dados? Essa é a maior, né, dúvida das pessoas, porque com Dataverse o ciclo de ALM funciona melhor. Gente, dito tudo isso, eu vou para o meu navegador, vamos um pouquinho para a prática aqui. Alguém tem dúvida, algum complemento, quiser colocar algo, fiquem à vontade. Vou colocando o navegador aqui, vocês estão muito quietinhos. Vamos lá. Estou de volta para o meu navegador. Vamos lá. Gente, vou para o meu Zero to Hero Dev. Então, conhecendo que Dev é o lugar que eu vou começar a gerenciar meu ciclo de desenvolvimento. Para SharePoint, infelizmente, eu não tenho como automatizar
de maneira nativa, digamos assim, o espelhamento de base. O que eu quero dizer? Ter uma base para produção e ter uma base para dev, ou ter uma base de produção, homologação e dev. Então, falando da camada de dados, né, imagina que eu estou planejando meu aplicativo aqui, e um dos pontos é a camada de dados, né, a gente vai usar SharePoint. Cara, tirando ferramentas de terceiro, se alguém conhecer outro método, fique à vontade. Eu conheço um, posso até falar o nome aqui, é uma ferramenta de terceiro, chama ShareGate, é uma empresa que ela tem um software que a gente consegue pegar uma lista de SharePoint e clonar para outro site, até mesmo clonar para outro tenant, etc. Ela faz isso com maestria, tá? Eu uso ela muito para fazer migração de SharePoint legado para online. Então, essa é uma boa ferramenta de mercado que faz o clone do site de SharePoint. Porém, nativamente não temos essa opção, tá? Se alguém quiser sugerir algo, mas basicamente aqui como é que eu trabalho. Então, vamos falar de SharePoint primeiro. Tá vendo que eu tenho um site aqui, Zero to Hero? Eu já criei dentro de laboratórios, tá? Um site chamado Zero to Hero. Deixa eu ver a pergunta aqui da Júlia. Opa, que eu cliquei sem querer aqui, deixa eu fechar. Dessa forma, fica automatizado para edição das listas. Como que você quer dizer, Júlia? Por exemplo, me dê um exemplo. Se quiser abrir o áudio, fica à vontade. Se você adicionar uma coluna ou para os valores, ela vai continuar clonando? Você tem que criar mais uma automação? Ou como que funcionaria essa atualização? Tipo, beleza, criou a lista, clonou. E como que continua, sabe? Então, o clone não existe nativo. Para ter o clone, você teria que usar o ShareGate, por exemplo. Então, no método que a gente faz, que o ShareGate é muito caro. Então, geralmente o cliente não vai comprar. Então, a gente faz duas vezes. É basicamente isso que eu vou explicar. Eu tenho o site que eu deixo como produtivo e eu crio um subsite de dev aqui dentro. Tá? E sim, se eu crio uma lista, eu crio a lista duas vezes. Se eu crio uma coluna, eu crio a coluna duas vezes. Então, para SharePoint, infelizmente, hoje, essa é a maneira de se trabalhar, é a maneira que a gente faz aqui. Porque salva isso, você precisaria do ShareGate, né? O SharePoint ele tem um tools de migração, mas não é para desempenhar esse papel. Então, assim, quem for mais avançado pode pensar no PowerShell, Júlia, por exemplo. Um script de PowerShell que faz de um lado para o outro, tal, mas aí envolveria um nível de programação. Então, assim, se a gente for ficar no ecossistema Citizen, é fazer o trabalho duas vezes. Eu entendo que pode acontecer, como é humano, de criar de um jeito aqui, de outro jeito ali. Sua solução vai dar problema. Então, a camada de dados, se tratando de SharePoint, é assim que funciona. Daria para colocar um Hum, automate jogando de um para o outro? Cara, construindo é porque é estrutura, né? Então, eu não sei se valeria o trabalho, porque assim, jogar dado de uma lista para o outro, o Automate desempenha isso com maestria. Agora pensa assim, cria uma coluna. O Automate vai ter que acordar, pegar essa coluna, ir lá no outro site e criar uma igual. Alterei uma coluna, ele vai ter que fazer isso. Então, assim, eu acho que isso talvez só funcionaria explorando o Web API, né, o REST, no caso do SharePoint. Também acho que entra em viés de programação. E se fosse para fazer algo do tipo, eu optaria pelo PowerShell. Eu acho que seria talvez Entendi. mais produtivo. Entendi, obrigada. É, Não, vontade. Então, assim, talvez para a gente que faz muito aplicativo faça sentido programar um PowerShell, né? Para, enfim, ficar fazendo essa jogada. Edu, eu vi que você abriu o microfone aí, quiser ficar à vontade. Abrir. Outra Ideias. possibilidade, né? E aí, Uhum, obviamente, quanto mais necessidade a gente precisa ou a exigência é maior, por exemplo, daria para utilizar um Logic Apps para poder fazer isso daí, né? Mas aí você teria que conhecer, por exemplo, de Azure para poder fazer esse trabalho de forma automática. Acho que não exatamente. seria esse fórum aqui, entendeu? Uhum. Mas tudo é possível, tá, Juliana? Tudo é possível. Basta. Quanto custa? A pergunta é Quanto quanto custa? custa. Tem que saber quanto custa, né? Eu falo Ah, isso eu para queria meus que meu fosse clientes. muito. Pagando bem que mal tem, né? Pergunta é Mas quanto é custa. isso. É Uhum. isso. Mas assim, o jeito que eu vou mostrar aqui para vocês funciona bem para o ecossistema Dev. E o Pedro comentou aqui se ele tem que usar list 01 e list 01 Dev. Pedro, a boa notícia é que não precisa fazer isso. Eu vou mostrar na prática. Então, ó, todo mundo raciocine comigo, tá? Eu tenho um site chamado Zero to Hero. Esse site eu vou eleger ele como produtivo. Esse é o site que vai ter as listas de produção. O que que eu vou fazer? Eu vou aqui em Site Contents.
vou criar um novo subsite chamado Zero to Hero Dev. Então, no site eu vou separar um produtivo e um dev, e cada um vai receber as listas. Porém, as listas vão ter nomes iguais. Por isso que eu disse que a pergunta do Pedro aqui vai se aplicar mais para o site. Então, vamos fazer na prática para fixar, tá? Então, o site pai já chama Zero to Hero. Então, vou colocar o novo Zero to Hero. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Tá? Opa, Zero to Hero Dev. E aqui eu vou colocar. Na verdade, cara, esse aqui vai de cada um, né? Eu tô repetindo o Zero to Hero Dev, mas você poderia ter somente Dev, né? Porque ele já está dentro do subsite Zero to Hero. Cara, aqui é muito aberto, vocês podem seguir o que vocês acharem melhor. Eu vou clicar em Create. Vou abrir uma outra abinha aqui para ficar mais didático para a gente, tá bom? Então, nesse momento, eu tenho um site chamado Zero to Hero, que a gente... Deixa eu copiar esse cara aqui, ó. Vou deixar os dois sites abertos, tá bom? E vou voltar para esse cara aqui, Zero to Hero. Zero to Hero, site produtivo. Zero to Hero, Dev, que está dentro dele. Por que eu boto dentro dele mesmo e não crio dois sites? O esquema de permissão, gerenciamento do site fica mais fácil. Porque geralmente eu crio um site collection, né, para cada aplicativo que a gente vai desenvolver. Eu prefiro botar o dev ali dentro. Alisson, posso criar dois site collection? Zero to Hero Dev, Zero to Hero Produção, Zero to Hero Dev? Sim, não necessariamente precisa ser subsite, tá bom? Tô dando insight para vocês. Lembrando que aqui é um pouco do que se enquadra melhor em cada cenário. Então, tem os sites separados, tá? Vamos começar a exercitar. Gente, eu vou pegar um exemplo básico aqui, que já usei em várias palestras minhas. Vamos pensar num cadastro de estado e cidade? Eu acho que fica bem tranquilo para a gente exercitar. Então, vamos lá. No meu site de dev, o que eu vou fazer agora? Eu vou em Site Contents e vou criar uma nova lista, tá bom? Em branco, sempre clico em branco. CAD estados, tá fechado? Depois eu vou criar uma CAD cidades. O objetivo dessa lista é receber os estados e receber a cidade. Exemplo bem básico. CAD, estados. E aqui eu crio sem espaço, sem nada. Isso aqui é boa prática de SharePoint, tá? Se você cria com espaço, acentuação aqui, um dia eu pegar um projeto seu, você vai me escutar reclamando. Sempre sem espaço, sem nada. CAD, estado. E vocês viram por onde eu criei, né? Eu evito usar uns acelerador que o SharePoint tem aqui. Eu brinco, sempre vou no método raiz. O que eu vou fazer em produção? Mesma coisa. Site Contents, novo, lista, CAD status. E aí, opa, eu não copiei, achei que eu tinha copiado. É importante sempre manter a mesma nomenclatura, o mesmo jeito de se escrever. Então, a lista eu não diferencio. A lista, CAD status aqui, CAD status lá. A única diferença entre eles é o caminho do site. Tá? Então, ele está criando, aqui em Dev já criou. Eu sei, você pode ter erro humano. Gente, vocês têm que conviver com isso, infelizmente. Mas se tiver erro humano, vocês vão identificar na hora que chegar lá na solution, tá bom? Enfim, o aplicativo vai dar erro, vocês vão ter que vir aqui e referenciar. O Ricardo matou a charada, tá? Eu vou sim, na hora de construir a solution, diferenciar via variável de ambiente, que eu acho que é o grande ganho dessa aula que vocês estão fazendo comigo, que eu vou deixar para vocês, é trabalhar com variáveis de ambiente, tá bom? Então nós vamos falar dela lá na frente, tá fechado? Cara, perfeito. Então eu tenho a title, todos vocês sabem que o SharePoint vem com a title, eu vou manter ela. Então no cadastro de estados eu acho que a title é suficiente, não preciso criar outra coluna, né? E vou criar então a próxima lista. Na verdade eu poderia criar sigla aqui, se vocês quiserem trabalhar. Então a title eu boto o nome do estado e posso ter uma segunda coluna de sigla, tá bom? Funcionaria normalmente. A diferença é que se eu criar, eu tenho que fazer dos dois lados, tá? Como estamos de tempo, acho que dá tempo, vamos fazer. Então a title está aqui. Eu venho no Add Column e crio por aqui? Não! Se você faz isso, vai me escutar reclamar também. Porque quando você cria por aqui, desculpa, não é nem um show hard, né? Quando você cria por aqui, o SharePoint bota um X0020, não sei o que na frente. Eu não sei se alguém já reparou nisso, né? É porque você cria por aqui, tá? Não sei se você sabia dessa, mas fica a dica. Como que eu faço? Método raiz. Engrenagem, list settings, configurações da lista, e eu crio a coluna aqui, tá bom? E aqui eu crio sem acentuação, sem nada, nananã. Então, sigla. Texto como uma linha, não vou inventar aqui, ok. Criei em dev. Ih, caramba, conflito? Vamos atualizar aqui, deve estar dando alguma coisa no meu navegador. Estou atualizando. Então, gente, esse processo, sim, eu faria dos dois lados.
É claro que na hora que eu estou trabalhando, eu não fico fazendo isso de uma vez. Eu crio só o site de dev primeiro, começa a desenvolver. Na hora que a coisa está redonda, a gente vem e recria o site de produção. Porque senão toda hora você vai ter que ficar de um lado para o outro, né? A não ser que você automatize o script aí que a gente já conversou, né? Deixa eu tentar criar minha sigla agora, vamos ver se dá bom. Se der ruim, ufa, sorte, senão eu ia ter que chamar o Edu para resolver. Vou aqui no cadastro de estado, mesma coisa, list, cliquei errado, list settings, e vou criar a sigla, tá bom? Então aqui eu vou fazer nos dois para a gente poder exemplificar, né, onde nós queremos chegar. Ok. Criado isso, eu vou de novo para o site contents, tá? Vou aqui no de dev primeiro, estou mantendo o processo de trabalho aqui, CAD estados, e vou criar uma lista em branca chamada CAD cidades. Dessa vez eu vou copiar e vou deixar na memória para eu ir em produção e fazer a mesma coisa. Então, gente, esse processo aqui, infelizmente, é maçante porque eu estou trabalhando com SharePoint. Se você está trabalhando com Dataverse, que não é o quórum dessa aula aqui, isso não existe. Por quê? A tabela do Dataverse ela é criada dentro da Solution, ela é encapsulada dentro da Solution, e quando eu faço o transporte de um ambiente para o outro, automaticamente ele leva a estrutura de tabela. Gente, isso é uma maravilha. Eu amo trabalhar com Dataverse por causa disso, porque eu não tenho esse cenário aqui que no bendito SharePoint eu tenho, tá? Infelizmente. Mas tem, na hora que você vai negociar com o cliente não quer pagar licença, né? Não quer pagar modo de dizer, né? A licença do SharePoint já está paga. Cara, aí a solução vai para SharePoint e a gente convive com isso. Então, na CAD cidades, eu vou usar a title para o nome da cidade, fechou? E como o dado é relacional, o que eu vou fazer na CAD cidade? List settings, vou criar uma nova coluna chamada estado. Pessoal, pay attention. Quem é mais avançado em SharePoint vai usar a coluna do tipo lookup, consulta em português. Eu recomendo para quem não tem tanta habilidade fazer isso aqui, ó, number. E na hora que montar o formulário, guardar só o ID aqui. É mais fácil de trabalhar dessa forma. Porque o lookup, se você quiser fazer um filtro em cascata, cara, fazer um patch, tudo vai ser mais difícil com lookup. E aí você precisa entender a estrutura do lookup, que é uma estrutura de chave, value 2 pontos, ID 2 pontos, não sei se vocês já viram isso. Então o lookup é mais complicado. Se você tem dificuldade, crie uma coluna numérica e guarde aqui o ID do estado, que vai estar na outra lista, fechou? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, porque eu já quero deixar isso como dica para vocês também. Alisson, não concordo com isso. Pode usar lookup, sem problema algum. A gente usa lookup aqui também. Mas tenha em mente que você vai ter que saber trabalhar com lookup. Eu falo para todos os meus alunos, né, quando eu faço treinamento, vocês lembram do jogo da casinha? Eu brinco, minha filha é pequena, agora eu comprei esse dia para ela. Quando eu era criança, a gente tinha um jogo que você encaixava as formas da casinha no teto. Não sei se vocês lembram disso. Então, né, quando a gente está aprendendo aquilo lá, o exercício de lógica eu acho fenomenal. Então, se você pegar um quadradinho, uma forma quadrada, e tentar encaixar na onde está esperando um redondo, você não encaixa. Você fica ali tentando, mas não encaixa. O Power Apps é a mesma coisa. Na hora que você vai fazer um patch, na hora que você vai gravar um default num campo, se o campo está esperando string e você tenta gravar um record nele, dá erro. Se o campo está esperando um record, você tenta gravar uma string nele, dá erro. É o jogo da casinha. Então, para trabalhar com lookup, você tem que conhecer a estrutura do campo lookup, tá? Para trabalhar com facilidade. Para quem é citizen, é muito difícil, às vezes, entender a estrutura do campo lookup. É mais fácil ela entender que ela guarda o ID do lado de cá e ele é fator em comum entre as duas tabelas, tá bom? Então, isso aqui, didaticamente, eu acho melhor. Então, também fica a dica para vocês. Os dois modelos têm vantagens e desvantagens, mas os dois modelos funcionam, né? Perfeito. Então, gente, eu acho que concluímos aqui a nossa estrutura de dados, né? O próximo passo é começar a trabalhar, então, na camada de aplicativo, né? Porque isso aqui é um desenvolvimento de bolo, né? Camada de dados, vamos para a camada de aplicativo, depois tem camada de BI, camada de Power Automate, que eu brinco que é o back-end. Então, você tem todas essas camadas, né? Perfeito? Construir uma lista. Júlia, exportar e importar a lista. Poderia ser uma opção também. Funciona, porque aqui você pode salvar a lista como modelo e depois importar e exportar, tá? É porque geralmente como está com conteúdo e etc, meio que eu vou no manual aqui
mas nas configurações da lista, ó, você pode salvar essa lista como template. Isso funciona desde que você esteja no mesmo ecossistema de site. Se você fez o que eu fiz aqui. Se você está em tenants separados, né, site collection separados, essa ideia de lista como template não vai funcionar muito bem. Então, tem esses cenários. Bom, gente, muito bom, né? Estamos quase chegando no final da aula. Vou esperar aqui. Vou voltar aqui para a nossa make.powerapps. Então, gente, eu não vou vir na página inicial do meu ambiente de dev e vou criar um aplicativo por aqui. Eu já falei para vocês que não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou em soluções e vou criar uma nova solução. Fechado? Eu vou dar um nome para a minha solução. Então, eu vou chamar ela de Zero to Hero, tá? Nome de exibição, você pode ter espaço, pode ter acentuação. Nome interno, eu recomendo que não tenha espaço, não tenha acentuação e etc. Então, você consegue diferenciar os dois, tá? Então, aqui, estou dando nome para minha solução. Alisson, preciso fazer Zero to Hero Dev e depois lá produção? Cara, eu acho que não vale o esforço, porque você lembra que está em container dentro de container? Então, eu já estou dentro do ambiente de dev. Na hora que eu olhar Zero to Hero lá em produção, automaticamente eu vou saber que lá é produção e vou saber que aqui é desenvolvimento. Fechado? Fornecedor. Aqui em inglês, se não me falha a memória, chama publisher, tá? A tradução traz para fornecedor. Deixa eu ver se eu tenho default aqui. Todo o ambiente tem o publisher default. O que é o fornecedor? O que é o publisher? Pensem assim, ó. Todo objeto dentro da minha solution, o que são objetos dentro da solution? Aplicativo, fluxo, tabela, variável de ambiente, posso ter N tipos de objeto, muitos tipos de objeto, inclusive. Componente, tá? PCF e tal, pode ter tudo aqui dentro. O fornecedor, ele indica o que a gente chama de prefixo no início do nome de cada objeto. Então, eu recomendo, sim, que vocês criem, tá? Um fornecedor para cada solução que vocês trabalham. Porque imagina que esse Zero to Hero Dev vai receber a solução de cada um de vocês. Digamos que nós tivesse todo mundo desenvolvendo aqui, né? Eu vou fazer o Zero to Hero, a Júlia vai fazer um outro, o Emanuel outro, aqui o Rafael outro. Então, o ideal é que cada um trabalhe com um fornecedor. Por quê? Na hora que a gente começar a criar os objetos, se a gente, por acaso, criar algum com nome igual, não vai dar problema. Porque o fornecedor ele tem um prefixo na frente que diferencia os objetos, tá? Então, assim, vai um pouco além disso, mas essa é a regra. Então, vou criar um novo fornecedor, tá? Eu geralmente chamo aqui, ó, Zero to Hero Publisher, tá? Eu dou um nome de Publisher. E o nome aqui eu sigo a mesma nomenclatura, tá? Deixo sem espaço, sem nada e tiro aqui. Quem quiser botar descrição e etc, e por aí vai. Tá vendo que o object é um exemplo de nome de objeto. O prefixo que eu colocar aqui, ZTH, porque é Zero to Hero, tá? Tô pegando as iniciais. Reparem que ele vai colocar no nome do objeto na frente. Então, ou seja, todo objeto daqui para frente que entrar, né, na minha solution, vai ganhar esse prefixo. E essa é a forma que diferencia, né, de cada um, se for um environment que vai receber várias soluções. Se você tiver naquele cenário de que o environment só vai ter uma solução, porque o environment é exclusivo para a solução, você poderia talvez usar o publisher default, tá? Mas mesmo assim eu criaria um novo para deixar personalizado. Vou clicar em salvar, se nada der errado. Ele já salvou. Beleza, voltou aqui e agora eu vou conseguir selecionar o Zero to Hero. Então, outra solução, crio outro publisher, tá bom? Versão, eu não mexo, deixo 1.0.0 aqui, vamos embora, tá? Página de configuração e descrição, não mexo nada. E olha aqui, tipo de pacote, não gerenciado. E ele nem deixa eu mexer. Como eu estou criando ele, não faz sentido ele criar um gerenciado, porque eu não poderia mexer. Não é a intenção, né? Então, não gerenciado. E vou clicar em criar. A partir deste momento, eu tenho uma solução chamada Zero to Hero, tá? Eu vou voltar aqui só para vocês verem, ó. Ela vai aparecer aqui e aí eu tenho várias coisas que eu posso fazer com essa solução. Dentro dela, eu vou então começar a criar meus aplicativos, fluxos de nuvens e etc. Alisson, dá para criar fora e depois trazer aqui para dentro? Dá, mas não recomendo que vocês façam isso. Vocês estão seguindo a LM, né? Porque agora vocês estão preparados para seguir a LM. Vocês vão planejar
antes de começar a desenvolver. Então, vocês vão criar solution primeiro, pelo amor de Deus, hein, gente? Então, assim, porque, gente, trazer um objeto já pronto para cá pode dar alguns problemas. Então, eu prefiro sempre que nasça aqui tudo bonitinho e organizado. E eu sou muito chato nesse tipo de trabalho, cara. Eu sempre faço tudo redondinho, porque você é mais feliz lá na frente, tá? A vida ensinou isso para mim em anos trabalhando com SharePoint e outras tecnologias. Então, a gente vai criar tudo a partir daqui, tá? Eu não vou estender mais, eu vou deixar a continuidade para a próxima aula. Então, o que nós vamos fazer na próxima aula? Nós vamos criar o aplicativo, nós vamos criar conexões com as listas, eu vou ensinar vocês a trabalharem com variáveis de ambiente, porque na hora que você migrar isso para a produção, vocês vão conseguir chavear em qual site SharePoint ela lê. Isso é o mais legal desse conteúdo, tá bom? Então, apesar do trabalho chato ali do SharePoint, que eu sei que vocês não gostaram, principalmente a Júlia, né, não gostou, mas assim, com a variável de ambiente, você vai ver que a sua vida vai ficar melhor por causa do chaveamento, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho de segurança, porque a segurança ela é muito abrangente também, vem desde a camada de dados, né, até a camada do aplicativo. A segurança ela muda se você estiver trabalhando com SharePoint, estiver trabalhando com Dataverse. Você tem segurança do ponto de vista de COI também, que é liberar ou não os conectores, que aí você já entra em DLP, então também é um assunto muito complexo, tá bom? Então, gente, eu vou parar aqui. Aí na próxima aula, esse é o plano. E eu ainda vou dar uma dica para vocês, porque aqui no SharePoint eu sempre crio uma lista chamada Settings ou configurações. Porque tudo que é parâmetro variável, que muda de um ambiente para o outro, eu guardo nessa lista. Então pensa assim, quando o cara abrir a app, eu quero que apareça qual ambiente que ele está na app, se é PRD ou Dev. Eu faço isso com base numa lista de configuração. Então eu também vou dar essa dica, porque é normal, quando você tem dois ambientes, qual ambiente que eu estou agora? Qual que eu estou agora? Então eu ensino vocês também a identificar isso a partir de uma lista de configuração, tá? Eu estou disponível, vou ficar aqui para dúvida, né? Deixei aqui uma hora direta aqui, mas fiquem agora para dúvida e a gente continua isso na aula que vem. Então, aula que vem 100% prática para a gente finalizar esse raciocínio e eu espero que vocês usem isso para a vida de vocês aí nas empresas que vocês trabalham. Bora lá para a dúvida. Uma hora a mais, ô Márcio? Beleza, tô até às 9, tô aqui, cara, firme e forte. Fala, Vamos lá, Alisson. Rafael. Tudo bem? Beleza? Só alegria, Beleza. Rafael Bora Camaro lá. aqui. Eu ia perguntar para você, aqui na Camaro a gente também, a nossa empresa, a gente também atende alguns clientes, assim, e a gente vê uma certa dificuldade aí para poder estar trabalhando com o Dataverse por questões de licença, né? E eu acredito que na empresa sua também, né? E do Eduardo, e da rapaziada toda aí também. Queria te perguntar o seguinte, cara, você vê que para o mercado brasileiro, né? Você enxerga ser viável trabalhar no Dataverse? Você vê assim a questões dos custos de licença, né? Você vê algum formato de alguma licença ali que viabiliza o mercado brasileiro trabalhar com isso também? Ou pelo menos se não há hoje, você vê uma iniciativa aí dentro da Microsoft, aí vocês já estão mais aquartelados lá dentro ali e tal, algum movimento assim para os mercados latinos, né? A gente ter clientes do Latam aí, ter toda essa dificuldade de trabalhar com essa questão das licenças, né? Se você enxerga, você tem essa visão, ou se o que está sobrando para a gente aí do terceiro mundo mesmo é trabalhar aí com SharePoint e bases de dados menos ricas, né? São boas, sim, dá para trabalhar com toda essa parte da governança, mas são bases que têm menos recursos e tudo mais, né? Eu queria ver sua visão a respeito, tá? Perfeito. Rafael, acho que assim, casos e casos, né? Eu acho que de fato o licenciamento é caro para o brasileiro. Eu com o Edu tivemos nos Estados Unidos agora recente, né? E trocamos muita experiência com o pessoal de lá. E eu acho que eu lembro de uma conversa do Edu lá com outro MVP, o Edu falou o preço da licença aqui em proporção de salário mínimo. O cara regalou os olhos, porque a proporção lá para eles, né, é menor. Então, eu acho que sim, você tem o fator que a licença ela é cara para o brasileiro, mas eu acho que é caro dependendo do ponto de vista também. É por isso que eu falo que é casos e casos. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que tem 14 mil colaboradores. Na época da Covid, eles queriam fazer um app para o cara subir o comprovante da vacina. Vamos lá. Cara, 14 mil, cara, acessando um app, que o ideal seria a base do Dataverse pela volumetria, porque o cara tem 3 doses, então já estou em 14 mil vezes 3, né? 50 mil linhas aí, chutando alto. Então, assim, o ideal era que ele estivesse usando Dataverse, por inúmeros motivos. Porém, se eu fosse licenciar 14 mil nego, né, a conta ia ficar cara e inviabilizar o projeto. Então, para esse tipo de requisito, quando o dado é muito massivo,
não tem muito para onde correr. A gente vai para o SharePoint e convive com o SharePoint. Mas eu tenho outros casos também, por exemplo, nesse mesmo cliente, teve um cenário lá que os caras iam comprar uma ferramenta de case management, tá? Para gerenciamento de caso, de RH e etc. Pô, os caras iam gastar quase 1 milhão implantando a ferramenta. Eu falei para eles, espera aí, a gente pode desenvolver esse Power Apps, só que como a volumetria de atendimento é muito grande, a base tem que ser Dataverse, mas, cara, era 20 atendentes que usavam. Vamos licenciar as 20 atendentes, é muito mais barato do que mobilizar 800 mil para implantar. Então, por isso eu falei, depende da ótica, né? E hoje em dia, você tem a licença, a licença PEREP, né? Se a gente estava conversando com o Edu também disso, que você licencia o environment. Então, ou seja, essa licença, se eu não me engano, é R$ 30 por mês, tá? Então, licenciar 20, cara, R$ 30 por mês, eu estou falando de R$ 600 no mês. Para uma empresa que tem 14 mil colaboradores, é irrisório. Então, por isso que eu acho que depende do ponto de vista. Nós que estamos aqui no ponto de implantação, Rafa, tem que ter o papel de convencer também o cliente que não é caro. Ele tem que fazer a análise correta, tá? Então, assim, são vários fatores que tem que ser colocado na balança. É claro que se eu pudesse, todos os meus clientes usavam Dataverse, pela facilidade, pela segurança, né? Então você tem uma série de benefícios em relação ao SharePoint. Mas a realidade realmente não é essa. Eu também sofro aqui. Às vezes eu não consigo convencer o cara que ele tem que comprar 20 licenças. E eu tenho que usar o SharePoint por causa disso. Acontece. E aí, enfim, se a gente não conseguiu ter o poder de convencimento, você acaba enfrentando isso, né? Então, essa é a minha visão. O Edu também, se quiser complementar. Eu tenho spoiler. Manda aí. Possivelmente eu vou falar lá na parte de governança. O Alisson, né, eu não vou me prolongar aqui, não, tá? Porque daqui a pouco eu vou falando que você vou estar dormindo aqui, pelo cansaço mesmo, mas quando a gente fala de desenvolvimento de uma solução, a primeira coisa que as pessoas pensam é no licenciamento. Ah, mas o cliente ele não tem licenciamento ou tem o licenciamento. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é aquilo que o Alisson falou, né? Qual que é a minha necessidade de negócio? Minha necessidade de negócio é desenvolver uma solução, ela faz X, Y, Z. Outro ponto importante, qual que é o impacto que essa solução que está sendo desenvolvida vai trazer para o meu negócio? Então, quando você faz essa pergunta, qual que é o impacto que a solução vai trazer para o negócio, você já consegue entender um pouquinho e viabilizar o licenciamento. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma disciplina que chama TCO, né? Que é o Total Cost Operation, que eu vou falar um pouquinho lá na parte de governança. Qual que é o custo operacional do processo para ser automatizado? Então, por exemplo, eu tenho um processo que ele demora 20 dias para ser executado por 20 pessoas. Legal. Quanto custa cada pessoa por hora? Cada pessoa, um exemplo, custa R$ 100 por hora. Legal. Então, vou fazer um cálculo operacional desse processo que eu vou automatizar. Esse cálculo operacional faz parte lá que a gente fala de centro de excelência. Esse cálculo operacional ele vai trazer para a gente quanto a gente gasta hoje e quanto a gente vai deixar, saving, resumindo, saving, né? Qual que é o saving dessa solução ou qual que é o saving que essa solução vai trazer para o meu negócio? Então, se a gente identifica que uma solução ela vai trazer, por exemplo, 10 mil reais de saving e a gente olhou que no ano ele vai trazer 120 mil reais de saving, a gente já tem um argumento que o licenciamento ele já vale esse investimento. Ah, mas às vezes não vale, porque eu estou querendo salvar mesmo, não estou querendo gastar com licenciamento. Só que tem outro porém, outra variável, que é a variável de compliance e segurança da aplicação, que o Alisson falou um pouquinho aí, né? Então, dentro da Power Platform, e aí quando a gente fala de governança, existem alguns tipos de classificações de aplicações, que é aplicações de produtividade, aplicações importantes e aplicações críticas. Quando a gente implementa um centro de excelência de forma robusta dentro da organização, que não é um processo, eu não estou falando de starter kit, tá? Não estou falando para você ir lá no site da Microsoft instalar o starter kit, você tem um COI. Não, você não tem COI. Se você faz isso, você não tem COI, tá? Você acha que você tem COI, não tem nada. Então, quando a gente instala um processo com metodologia em cima de governança, a gente obriga ou entra como uma diretriz do time de governança que aplicações críticas, elas precisam estar com fonte de dados que aguentem ou suportem aquela criticidade, né? O Alisson falou um pouquinho do ambiente gerenciado e não gerenciado, processo de LM, e tem também a parte de aplicações críticas. Então,
se eu identifico que eu tenho uma aplicação crítica, direto eu já tenho que colocar essa aplicação no Dataverse. Por quê? Porque se essa aplicação ela vazar algum dado, ou se a gente colocar no Excel ou no SharePoint, esse dado vazar, o problema vai ser ainda maior. E quando a gente fala de centro de excelência, a gente tem que trazer um DPO, Data Protection Officer, nas organizações. Toda organização que tem um LGPD, ela precisa ter um DPO. E é importante trazer o DPO para dentro do processo, para ele mostrar para a gente qual que é o impacto de uma perca de algum dado. Porque às vezes, mas eu não quero colocar licenciamento, eu estou trabalhando com dados muito sensíveis. E se esse dado vazar? Quanto você vai ter que gastar para poder corrigir aquele problema que houve? Então, às vezes, o problema pode ser ainda maior. Então, quando você leva, para finalizar, quando você leva a questão de compliance, a questão de saving, a questão de perca de dados para poder correr atrás, todos esses assuntos, tem dezenas de assuntos, a empresa vai falar, não, legal, eu vou pagar o licenciamento. E aí entra no conceito que o Alisson falou, né? Essa aplicação, ela vamos licenciar o usuário, que é o por apps, desculpa, por user, vamos licenciar o environment, que é o por apps, vamos licenciar a utilização da aplicação por demanda, que é o pay-as-you-go. Então, é importante, sem contar, sem falar do Power Automate, né? Então, é importante, e a gente consegue chegar no cliente e ter argumentos para o cliente conseguir comprar, entendeu? E a gente fala, ó, legal, ó, aqui está o relatório. Você quer seguir o risco? Você fala, não, quero ter o risco porque eu não vou comprar licenciamento. Ah, tá legal. Só que no report lá do Centro de Excelência, eu vou colocar um X bem grandão naquela aplicação, que é aquela aplicação, e aquele owner da aplicação, porque a responsabilidade de desenvolvimento é do maker e do gestor daquele maker. Então, em cima da documentação de governança de Power Platform, tem lá a responsabilidade de perca de informações, ou a responsabilidade do suporte, a responsabilidade do desenvolvimento, seja lá o que for, é do owner. Se essa aplicação vazar ou ter algum problema, essa pessoa vai vai ter que se justificar, que às vezes pode custar o salário, o emprego dela. Ela olha assim no lerite, final do ano, ou um gerente ou um coordenador falar, legal, compra aí, entendeu? Então, porque a responsabilidade não é sua que está desenvolvendo, não é do Alisson, que é consultoria, que está desenvolvendo uma aplicação, que ele está jogando uma arquitetura. Não é. Responsabilidade é do cliente que é o dono do dado, tá? Então, eu fui muito longo, mas eu vou falar mais disso aí lá na governança, mas é um pouquinho disso a minha visão, tá bom? Então é isso. Não sei se respondeu. Respondi? Esqueci, Valeu, né? meus camaradas. Obrigado aí pela dica, pelo que, somando aí que o Alisson comentou e que o Eduardo Amaral também deu essa fusão, é colocar mais elementos aí na mesa, né? Na hora Uhum, das negociações. Não é só tratar em si o que a aplicação tem que fazer, mas analisar ROI, analisar a parte de lei, cybersecurity, incluir uhum, outros elementos na negociação para o próprio uhum, cliente. Às vezes ele não tem essa visão, né? E é nosso uhum. trabalho, né? Como os vendedores, até o Alisson falou que é um mau vendedor. Eu me vejo nisso também, né? Porque meto a mão na massa também. Mas a gente, como maus vendedores, tentar fazer um trabalho mais relevante, colocando mais elementos na baila aí, para o próprio cliente ter essa visão, né? E eu acredito que viabiliza assim. Obrigado aí pelo apoio aí, pessoal. Boa, isso aí. Muito bom, pessoal. Tem uma pergunta do Pedro aqui. Só queria pedir para a gente tirar o print aqui, quem quiser abrir a câmera, para a gente fazer o tradicional Boa. Bora foto lá. aqui. Beleza, Tinha tem gente bastante ainda gente. Tinha abrindo. bastante gente escondida aí. Boa. Então vou fazer aquele 3, 2, 1 lá. Bora. Todo mundo se prepara. 3, 2, 1. Foi? Show de bola, galera. Foi. Boa. Very good. Depois compartilhe com a gente. Pedro, vamos lá. Pessoal, eu tô sem time, tá? Eu posso ficar aqui, fiquem à vontade. Bora lá, Pedro. Valeu, Júlio. Obrigado. Não deu certo? Peraí, gente. Tô liberando um código aqui. Aí, ó. Bora lá, Pedro. Pode perguntar. Show, boa noite, pessoal. Boa noite, Alisson. Obrigado aí pela contribuição. Fantástico, cara. Show de bola.
Cara, talvez seja uma dúvida um pouco simplória, mas eu assustei um pouco com um ponto que você comentou aí naquela parte ali de criar solution. O publisher ali, né, barra fornecedor, para ser sincero, nunca ficou muito claro para mim o que exatamente aquilo quer dizer. Aqui na empresa onde eu trabalho, a gente começou como muitas empresas devem ter começado, né, na Power Platform, todo mundo usando o ambiente default pra caramba, e aí tá vindo agora aí uma galera de fora com o COI, implementando várias rodadas e tá um caos, né? E até agora isso não está muito claro para mim. Então, o que nós começamos a fazer quando a gente foi migrar para os ambientes de dev e depois de prod, né? Igual você comentou aí. A gente acordou que cada área aqui ia criar ali um publisher, né? Um fornecedor. E nós somos N áreas, tem realmente muitas áreas, é uma empresa bastante grande até. E todas as solutions, cada um vai lá e coloca o seu publisher ali e começa a desenvolver a solution e depois faz o fluxo lá de publicar, né? De transferir de dev para prod. Até agora não tivemos nenhum problema com isso, já temos N aplicações assim. Minha pergunta é: isso pode dar problema para a gente? Porque você comentou, você sugeriu, né? Ser sempre um publisher para cada solution. Essa não é a nossa realidade aqui hoje. Perfeito. Assim, Pedro, em teoria, problema não vai dar, porque o publisher, né, o fornecedor, ele é como se fosse o owner daquela solution, tá? Então, assim, o ideal era se tivesse segregado ali por owner, porque eu não mostrei, mas tem uma aba de contato, você pode botar o contato do fornecedor e etc. Eu acho que o grande impacto de você usar um publisher para várias situações é o prefixo. Vou dar um exemplo, nós vamos criar variável de ambiente. Eu vou chamar essa variável de ambiente de site SharePoint, que é a variável que vai receber a URL de SharePoint. Cara, já usei o nome site SharePoint. Se eu for na outra solution que usa o mesmo prefixo, eu não vou conseguir criar mais um objeto chamado site SharePoint. Eu vou ter que chamar de site SharePoint 2, por exemplo. Porque o prefixo é o mesmo para as duas, porque elas usam o mesmo fornecedor, tá? Então eu vejo isso como um impacto que eventualmente poderia acontecer nesse cenário, tá? Segregação do objeto. Cara, fora isso, se você não está usando Dataverse nem nada do tipo, que esse prefixo também se aplica ao Dataverse, aí talvez teria um problema maior, não vejo muito risco, tá? Não sei se meus colegas aqui vê alguma situação. Acho que talvez se você fosse mexer com Dynamics, etc., isso talvez influenciaria mais, tá? Então, assim, a princípio você vai poder seguir, acho que o impacto é não ter dois objetos iguais, mas eu acho que o ideal seria ter um publish por solução, pelo menos é o que eu sempre recomendo aqui da maneira que a gente faz. Até porque um ambiente de dev pode ter, de repente, eu fazendo uma solução, o Edu fazendo outra, né? E o publisher ajuda a identificar esse público. Eu não sei a nível de COI, Edu, se no COI traz alguma informação do publisher, eu pelo menos desconheço. É basicamente para geração de relatórios e análise, né? Para entender como é que está o ambiente mais profundamente. Então, assim, Pedro, acho que, cara, daria para você sobreviver do jeito que tá, mas talvez rever e ter um publisher certinho por solução, eu acho que é mais indicado. Não, legal. Acho que ainda está em tempo, como eu disse, o COI a galera está trazendo agora e a gente está nessa loucura divertida aí. Aí só um último ponto, antes do Manuel, perdão, Manuel, só queria comentar. Na explicação que você estava dando ali, o Edu até respondeu já, obrigado, tá, Edu, por ter respondido aí, mas na estruturação lá dos ambientes, né, de dev e prod, hoje aqui, assim, a gente usa 99% SharePoint também, e aí o que eu tenho feito, tá, e eu tenho N soluções já publicadas desse jeito, geralmente eu tô com um site só, né, criado, e nas listas eu tô diferenciando o que é uma lista de dev e uma de prod, então eu tenho lá a lista 01, né, que é a do produção, e a lista 02, que é de dev. E aí lá no aplicativo eu faço aquele chaveamento lá, dizer, olha, você está gravando aqui, eu gravando ali. Aí o Edu falou que, o Edu comentou, né, que isso pode ser um problema de compliance, até hoje ninguém aqui dentro da empresa me notificou, mas fora o problema com compliance, você acha que existe outros riscos em trabalhar desse jeito, diferenciar só na lista? Eu acho que, assim, eu gosto de trabalhar com o site para facilitar um pouco a segregação de permissão, principalmente permissão, porque às vezes o produtivo é uma audiência, no dev, de repente, eu não fico fechando tanto, porque o dev não tem dado produtivo, etc. Então, se você for olhar o pé da letra, às vezes separar em 2 site collections seria até o mais correto, né? Do jeito que eu fiz aqui no treinamento, eu fiz um site e um subsite.
mas o SharePoint trabalha com hierarquia, você poderia quebrar as permissões. Então, assim, eu vejo esse modelo de gestão ligado à gestão do dado. Não vou nem falar de gestão de Power Platform, tá? Porque são camadas, né? Nós estamos falando da gestão do dado, que nesse caso é SharePoint. Então, assim, o COI, por exemplo, nem traz o dado do SharePoint. A gestão do dado seria até em outra camada que você teria que fazer. O COI que eu falo é o Starter Kit, tá? Mas numa implantação de COI, possivelmente você vai prever o SharePoint ali. Então, assim, cara, eu vejo que é mais um modelo de gestão. E tem que ver o que a sua empresa fala, porque às vezes o COI pode falar, olha, todas as soluções têm que pedir um site collection. Aí eu crio o site collection e te dou os grupos, né? Pode ser que ela fale, você tem que pedir um para dev e um para... Então, assim, isso é muito particular de cada empresa. O que a gente vê é que as empresas não têm isso, que nem o Edu falou, o cara instala o Starter Kit, mas ele esquece de fazer a governança, ele só instalou o Starter Kit. Então, você não tem direcionamento. E isso eu pego, tá? Então, quando não tem direcionamento, cara, eu vou no site e subsite. Porque, às vezes, para criar um site já é um parto. Tem que pedir benção para todo mundo e não sei o quê. E eu atendo muito mais a área de negócio do que TI, tá? Para você ter noção. Então, aqui na empresa, cara, meus demandantes são área de negócio. Então, meu objetivo é ajudar o cara da área de negócio, claro, sem causar gap de segurança, né? E nenhum outro parecido. Então, assim, do jeito que você está fazendo, talvez eu repensaria em fazer algo parecido com o que eu mostrei aqui no treinamento. E eu sempre recomendo um site por solução. Até porque às vezes são audiências e públicos diferentes. Então, eu nunca misturaria listas de aplicativos de audiência diferente no mesmo site SharePoint. Isso eu acho que eu não faria de jeito nenhum para facilitar a minha gestão do dado, porque você tem que se preocupar com a camada de permissão do dado. Show, obrigado, cara. Valeu. De bola. Vamos para o Manuel. Boa noite a todos. Obrigado, Alisson, aí, pela aula de hoje. Antes de fazer minha pergunta, eu gostaria só de fazer mais um comentário com o que o Rafael colocou. A gente aqui na América do Norte, né, então tem muito o quesito business continuity, que é a continuação do negócio. Então, se tudo dá errado, qual é o custo disso para o negócio voltar à ativa? Então, isso também é algo que você pode levar na hora para o seu gerente, né? Então, e outra coisa muito importante, pegando o gancho do que o Eduardo falou, que tudo aquilo ali é o que acontece mesmo, é sempre documentar tudo que você for fazer, porque vai, uma hora ou outra, às vezes acaba voltando em você. Então é importante a documentação para mostrar que você seguiu o framework da forma correta. A minha pergunta, Alisson, é com relação ao design das soluções ali, você foi seguindo o padrão pela perspectiva da governança. Eu queria saber como é que está sendo o uso do copiloto na hora de auxiliar em estruturar essa solução. Perfeito. Manuel, aqui na América do Sul, infelizmente, né, no Brasil, vou falar Brasil, não sei se outros países aqui da América do Sul estão liberados, o copiloto ainda não está disponível. Então, hoje meus clientes são multinacionais, mas basicamente eu atendo a nível Brasil, né? Então, hoje eu não tenho isso disponível. Então, eu não tenho hoje uma experiência para te falar, olha, já implantei ou já usei isso em produção. O que eu tenho de experiência de copiloto para falar é laboratório, você tem que pegar um tenant, botar ele nos Estados Unidos para eu conseguir testar, né? E assim, eu acho que para pro developers ainda ele assim vai auxiliar algumas coisas para você fazer aplicativo de uma tabela, né, e etc. Eu vi que isso funciona, tem demonstrações mesmo dentro da própria Microsoft. Eu não vejo hoje eu ainda utilizando isso na prática para um cliente, tá? Mas claro que na hora que liberar no Brasil, a gente vai fazer mais testes, vai tentar entender, né, o quão isso pode agregar. E, cara, aí eu sou meio... Vocês viram que durante o treinamento que eu sempre falava, eu crio em branco, eu não uso acelerador, não sei... Que, cara, todas as minhas experiências de usar aceleradores nunca são boas, tá? E no branco eu tenho maior controle daquilo que está acontecendo. Mas claro que a tecnologia muda, evolui, né? A inteligência artificial está aí, nós vamos ter que se adaptar, né? Então, assim, a minha resposta para você é hoje eu estou curioso para começar a usar num cliente e estressar maiores laboratórios. Então, hoje eu estou meio de mãos amarradas. Faz tempo que eu não acompanho esse conteúdo da Microsoft, eu não sei se já tem previsão para liberar no Brasil. Eu acho que tinha uma questão legal, se eu não me engano. Você, pelo que você me falou, está na América do Norte, então você já deve estar usando, né? Eu vou reverter a pergunta aí. Já usou? Foi bom? Conte-nos essa experiência.
aqui tem tudo sido usado de uma forma cautelosa ainda, né? Porque o advento da inteligência artificial é muito nova, então é difícil mensurar se tudo que está sendo sugerido pela inteligência está sendo feito da forma correta. Então, eu sou old school e gosto do seu approach de ir para o PowerShell e fazer coisas mais raiz, que você tem um acompanhamento ainda, mas aqui tem sido usado bastante para testes, e o pessoal brincando com o piloto, vendo as possibilidades e fazendo testes antes de deployment para seguir os frameworks. Então, o que tem sido feito usando o copiloto é feito um teste, mas depois sempre tem alguém sênior checando a raiz do 0 ao 10 para ver se está tudo certinho, antes de liberar para produção. Eu acho que talvez o ecossistema Citizen ajude mais o copiloto, né? Nós que de repente trabalhamos aí profissionalmente, eu acho que talvez muito pouco, ou para acelerar alguma coisa, né? Talvez ele funcione para a gente para acelerar e de repente entregar o aplicativo um pouco mais rápido para o cliente. Mas eu acho que é isso, temos que, principalmente a gente que está aqui no Brasil, na hora que liberar, começar a entender como vamos utilizar ele no dia a dia, né? Então, hoje a minha visão está nessa ainda, quase não usei, né? Vi muita demonstração. Ele tem sido muito útil na hora de ajudar a escrever scripts, né? Então, para quem não é do puro código, então ele pode ser muito útil. Claro que você tem que entender o código para você corrigir, customizar de acordo com o seu ambiente, mas ele tem sido usado e sido útil nesse quesito bastante, pelo que eu tenho visto nas comunidades que eu participo por aqui. Perfeito, muito bom. Isso aí. Ricardo, quer comentar? Tá na fila aqui. Boa noite, Charles. Cara, parabéns aí pela apresentação. Foi. Acho que a LM é uma conversa de outro nível, né? Acho que para a gente que está participando do Zero to Hero aí, vendo o Léo apresentar o desenvolvimento de aplicativos e o Romão ali no Automate, é tudo mão na massa, né? Mas aí a gente entende que tem um outro lado da moeda, né? Que o Amaral gosta muito, né? Mas a minha pergunta é mais voltada para site do SharePoint, tá? A gente sabe que para quem é usuário comum, ainda mais no SharePoint Online, tem uma certa dificuldade de criar ali sites, fazer essa criação. E recentemente eu tive na verdade não foi nem um insight, né? Por acaso eu criei um grupo, uma equipe no Teams, e essa equipe no Teams, ela eventualmente criou ali um site no SharePoint, né? Mesmo não tendo a permissão de ir lá e criar um site efetivamente no SharePoint, mas o Teams fez Ele cria sempre um por trás. Ele criou um por trás. A diferença entre você usar um site criado, eu digo, né, você criou um grupo ali, né, no Teams, gerou-se um site e usar esse site, começar a imputar listas externas daquele site, externas à utilidade do grupo ali. Perfeito. Ricardo, excelente pergunta. Vamos lá. Esse exemplo que você deu é comum acontecer, porque o cara não tem permissão, ou às vezes ele não sabe por onde ele pede a criação de um site SharePoint convencional, digamos assim, e ele caminha para o Teams, porque o Teams ele pode criar, ele cria e tem o site. Em sua essência, vai funcionar. Você vai pegar o site SharePoint, você vai criar as listas lá. Eu acho que a questão aí é mais do ponto de vista de governança, né? E eu adoro esse assunto. Por quê? O site de Teams... Por isso eu levantei a... O site de Teams, ele, em teoria, está fora do ecossistema de gerenciamento de SharePoint, digamos assim, tá? Tem cliente meu que, ele literalmente, ele tem o que chama de business site, e aí é o que você abre um chamado, cria o site, vem com o grupo de permissão, quem gerencia as permissões é security, então ele tem todo o processo para isso. E ele tem o site de Teams, tá? Só que ele monitora. Se ele perceber que você criou um Teams e criou listas e está armazenando dado lá, o ferro vem. Ele vai te chamar, vai te enquadrar e vai falar que você está fora de compliance. Porque existe uma governança, tá?
Porque o site de Teams, a gestão ela é totalmente do owner do time, o Ricardo. Então, o owner do time que vai fazer a permissão, o owner do time pode excluir o site, enfim, toda a gestão está ali. Então, em teoria, você está fora de compliance, né? Então, por isso que eu falo, é mais uma questão de governança do que se vai funcionar ou não, porque funcionar, funciona. E a gente vê bastante, tá? Esse dia mesmo estava acudindo um cliente nesse cenário que eu acabei de comentar, que, cara, security está no pé dele, o que é o resultado? Nós vamos ter que migrar. Os dados estão tudo no site SharePoint, nós estamos tendo que criar um business site, vamos ter que fazer a migração do dado agora, né? Porque o dado está lá produtivo, para poder descontinuar o que ele fez lá no site do Teams, né? Então, acho que é isso, cara, a governança da empresa que vai mandar. Mas o que a gente vê é isso, as empresas não têm governança, em sua grande maioria, ou as que têm estão começando, tá vindo de fora a governança, ou não tem o Edu lá para implantar, e, cara, o caos está instalado, entendeu? Então, acho que esse é o cenário do business sites, digamos assim, com site de Teams de SharePoint. Mas por trás, na prática, tudo é SharePoint. Uhum. Esse é o ponto, né, Edu? Falei, aí falta governança, né? Total. Total. É isso, Bom, você falou tudo, cara. É isso. é. Tem que ter a E, governança. cara, E e pior, aí. eu quero pegar um gancho, esse pior, porque você tem os environments de Dataverse do cara que cria o app lá dentro do Teams. Isso é terror pro COI. Então, quando o cara vai lá no Teams e cria aquele aplicativinho que tem lá, ele cria um environment exclusivo com o nome do usuário, com uma base de dados em Dataverse atrelado. Cara, aquilo lá para mim tinha que ser proibido em toda empresa. Que você pega uma empresa grande, a bagunça pega em cima disso. Então tem esse cenário também, viu, Ricardo? Que criam-se environments e bases de Dataverse em aplicativo que o cara cria dentro do Teams. Então, Você levantou uma. o custo pode estar maquiado por trás de aplicativos dentro do Teams, então, Pode. imagina-se que a gente não tem Dataverse, não tem licenciamento de Dataverse, mas a gente tem um F5 do Teams ali que o cara pode instalar e criar aplicativos, e aí você acaba gerando um custo Ele vai te escondido, gerar né? licenciamento, porque ele vai criar um environment for Teams, né, Edu? Aí vai aparecer lá no COI, e, cara, sim, ele tem um período de avaliação e isso vai gerar um custo depois. Eu nem sei como é o licenciamento disso, eu nem trabalho com esse. Porque ele é muito standalone, né? Ele é muito só para o cara que criou, e geralmente a gente faz algo mais corporativo. Uhum. Sim, é isso mesmo. E quando a gente fala de SharePoint, né? O SharePoint for Teams, o SharePoint normal, eu gosto de falar que tem 3 tipos de SharePoint, né? O OneDrive é um SharePoint, tá? Porque quando a Também. gente olha lá o My SharePoint, e aí tem o SharePoint for Teams. Qual a diferença desses dois aí, do OneDrive e do SharePoint? Você consegue trazer pessoas de fora da organização para poder colaborar com aquela informação, tá? Então, se você traz um guest para poder usar esse SharePoint, ele vai conseguir. Com o SharePoint Online já não, tá? Então, às vezes as pessoas usam para poder trazer outras pessoas de fora da organização para poder compartilhar aqueles dados ou aquela lista do SharePoint. E se tem um site, uma aplicação Power Apps ligado a essa lista, e você der a permissão do SharePoint, do Power Apps para as pessoas de fora da organização, que essa pessoa precisa ter Office 365, ela vai conseguir acessar os dados, né? Se você vai pelo SharePoint online normal, ele não consegue, porque ele não consegue ter acesso à lista. E aí, tudo isso é complexo. Por quê? Eu não quero entrar de novo na parte de compliance para entender qual que é a criticidade daqueles dados, porque às vezes você pode criar uma aplicação, não tem nenhum tipo de bloqueio para acesso externo da parte de administração do SharePoint, do time de TI. Então, o time de TI nem fez essa configuração. Você compartilha a sua aplicação com outra pessoa de fora da organização que tem o Office 365 e você cria uma lista do SharePoint for Teams para poder acessar essas informações aí. Então, a gente começa a pegar vários problemas, inclusive problema de vazamento de dados, né? Se você não aplica DLP, e essa aplicação, igual o Alisson explicou, os ambientes, né? Se você não aplica uma DLP correta, eu não quero ficar dando muito spoiler, vou falar mais pra frente, se você não aplica a DLP correta, e aí para conectores comerciais e não comerciais, e até blocked, né? Você pode ter problema de vazamento, e aí tem que chamar de PO, e aí é aquele todo risco que eu já expliquei nas conversas passadas. Tá? É isso, pouco. Tá E bom. numa dessas, se a gente remove por exemplo, eu crio a equipe lá e removo, eu perco tudo, né? Cara, o site ainda se você removeu a equipe pelo Teams, o site Ele ainda volta, fica, né? tá? Fica A lá. Microsoft tem essa inteligência. Você ainda salvaria seu dado, né? Mas eu acho que se você entrar e excluir o próprio site, aí não tem choro, né?
Uhum. Mas, enfim, o ideal é que não utilize a equipe do Teams por causa de compliance. Mas se a empresa não tem compliance, aí a bagunça é grande. Aí é outro assunto. Bora, Márcio. Bora pro Márcio. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela demonstração, pela aula. Foi muito boa. Do meu ponto de vista, que sou bem iniciante. O que eu vejo é que, às vezes, a pessoa cria um site, um SharePoint. Aliás, isso. E não está vendo ele no Teams. Então, você vai lá no Teams, você vai lá no SharePoint e consegue informar que aquele grupo criado, ele vai fazer parte de um Teams. Tá? Pode acontecer, caso a pessoa crie dentro do Teams a equipe, que vai ser criado no site do SharePoint. Aí foi detectado um possível vazamento de informação e tal. Não pode, ao invés de penalizar ou cortar, arrumar a casa, tirando ele dentro do Teams e deixando ele, trazendo ele de volta somente para ser acessível do SharePoint. Não existe essa... Já que do SharePoint você consegue colocar dentro do Teams, aí foi detectado que isso aí não era devido, aí você tem como trazer de volta e arrumar a casa, ao invés de ter punições ou ter alguma coisa desse tipo. Não tem como você ajustar isso? Nunca passei por isso, de mover o site, digamos. Porque quando você cria o Teams, né, a estrutura de caminho vai para o bar sites lá do SharePoint, ele vai para um outro diretório, né? Nunca movi, cara. Não sei se via PowerShell ou até mesmo via central de mim tem como mover. Confesso para você que eu nunca fiz isso. O cenário que eu estou num cliente, a gente está migrando os dados. Porque, cara, a estrutura de business sites que eles chamam é totalmente diferente. Então, eles criaram um site correto, seguindo os processos de gestão, e nós estamos na fase de migrar os dados para excluir o site do Teams. Mas como eu atendo a área de negócio, né? Eu nem avaliei com TI se seria possível a migração. Vou até depois olhar de curiosidade, mas eu acho que não tem, tá? Vou olhar depois. Acho que essa movimentação... Outra coisa que eu acho interessante é que a maior parte das abordagens, para não dizer todas, né, eu não vou usar todas, não vou usar a maior parte, a Microsoft praticamente ganha quando você vai falar de custo e vantagens, né, e segurança, e produtividade, etc. Então, onde eu estou trabalhando, ninguém usava nada em nuvem, era tudo HD dos computadores, pendrive, era daquele jeito. Aí um contratinho de 160 milhões de dólares, eu falei, vem cá, e se a medição, 160 milhões de reais, se a medição não sair porque perdeu o arquivo, qual é mesmo o valor da medição mensal? Aí o pessoal, rapaz, como é mesmo esse negócio que você estava falando aí, fica na nuvem, Aí começaram a providenciar umas licenças, não para todo mundo, mas eles viram que o custo existe, mas a vantagem que nos traz, né, é tão gigante, e eu estou falando de coisas muito simples, gente. É muito mais simples do que vocês estão explicando aí. Já é interessantíssimo, né? Então, assim, quando fala de uma licença Dataverse, e você não consegue explicar para o seu contratante, né, seu chefe, seu gerente, seu diretor, que aquilo é vantajoso, pede um tempinho e pede uma ajuda de um MVP para explicar essa vantagem, que o negócio é aprovado, pode ter certeza. O cara é relativo, né, gente? Mas eu brinco, e também isso democratiza o acesso à tecnologia. Então, vou dar um exemplo. A minha empresa aqui, ela tem acesso à mesma tecnologia que o grande ou a multinacional tem. Porque o modelo hoje de software as a service, né, de software como serviço, você paga por uso, você paga por usuário. Então, cara, a mesma estrutura de Microsoft 365, que sei lá, qualquer empresa grande usa, eu uso aqui. Então, ou seja, o cara é muito relativo, né? O acesso ele é democrático e ele é proporcional ao tamanho da empresa. Se você tem 20 colaboradores, é 20 licenças. Se você tem 14 mil, é 14 mil licenças. Mas se você tem 14 mil partes do princípio que você tem, né, operação para pagar esse custo. Então, assim, eu compartilho dessa visão, né? É muito barato, depende do ponto de vista, né? É caro se você comparar poder de compra, mas ainda assim se justifica, né? Comparando poder de compra com o mercado norte-americano, que a gente já conversou aqui. Mas muito bem, vamos lá, Pedro, que é o próximo aqui. Valeu, Márcio. Ô, Alisson, sou eu de novo, já fiz 2 perguntas, aí? mas me Vamos ocorreu lá. mais uma, perdão. Cara, na verdade eu me lembrei do seguinte, com a pergunta do amigo aí do Ricardo, né?
ele deu o exemplo aí de usar o Teams e tal, e você comentou que pode não ser uma prática governamentada usar assim. E aí eu lembrei do seguinte, esse dia eu me deparei, eu até mandei um print aí, tá, na conversa, não sei se você tinha oportunidade de ver, alguns colegas criando algumas aplicações a partir desse caminho. Então, o cara criou uma lista dentro do SharePoint, ele foi lá e não usou o Create a App, mas ele usou o Customize Forms ali, né? E aí ele foi lá e criou, tal. Eu peguei 2 ou 3 aplicativos, assim, são aplicações simples, é basicamente preencher a lista só e mais nada ali, tá? Uma lista de uma tabela única. Só que é o seguinte, quando ele começou a ter problema, ele foi pedir ajuda pra gente, né? De, olha, não tá funcionando isso aqui, ou eu queria fazer aquilo ali. E a gente teve dificuldade para localizar, né, o app, porque ele não vai para nenhum ambiente, não tá Não nem em tem dev. app. Pois é. Na prática, assim, pode ser que por trás tenha aplicativo. Cara, você chegou a trabalhar com Infopath, Pedro? Não. Cara, esse é quase igual ao Infopath, esse Customize Form, né? Com o Infopath ele funcionava assim, você plugava na lista e customizava o form da lista. Na hora que você dava o deploy, ele mexia no ASPX da lista de CRUD lá e botava o formulário lá dentro. Eu não sei bem por trás se ele faz exatamente isso, né? Mas na prática, quando você usa essa opção, ele está customizando o formulário, porque o SharePoint, toda a lista que você cria, ele tem o CRUD dele, que são as ações de create, read, update, né, e delete. Ele tem as operações ali. Então, quando você usa essa opção, você está usando a tecnologia de Power Apps para customizar aquele formulário de novo ou de edição do próprio SharePoint. Que é a Então, ou lista seja, ali, né? que é a lista, é um embedded dentro da lista, digamos É assim, isso né? aí, é isso aí. Então ele não tem aplicativo propriamente dito. Então você não acha o aplicativo disso porque ele está encapsulado na lista. Mas, Edu, agora vai ter até vou fazer pergunta também, né? O COI não demonstra isso, né? Eu pelo menos Não, acho que mas não demonstra, é, né? não demonstra, mas a gente Hum. consegue resolver com a parte de nutrição, né? Mostrando qual que é a melhor prática, Melhor tá? pré. Então, trazendo a melhor prática de desenvolvimento, a gente resolve É. na nutrição. Mas, Então, pode falar. desculpa. Pode terminar, Edu, desculpa. Não, pode falar. Tá. Mas assim, por exemplo, na prática, beleza, isso ficou com uma cara de aplicativo, porque tem botão, tem o formulário que o cara preenche lá, e isso alimenta uma lista que inclusive gera Power BI e tal, né? Aí, por exemplo, isso precisa ser migrado para um ambiente, por exemplo, pensando lá na questão de dev e prod também, ou isso pode gerar algum problema de futuramente isso se perder e sair do ar? Tem risco isso? O Boa. uso dessa maneira? Quer que eu responda ou o Alisson responde? Meu ponto de vista, sim, tem risco porque, Uhum, cara, ele está fora de todo o gerenciamento da Power Platform, você uhum, pensar, né? uhum, Mas, Du, fica à uhum. vontade para colocar Tá, o ponto de vista aí. tá. A parte de nutrição, voltando na nutrição, né? A parte de nutrição é muito importante, não somente para mostrar as melhores práticas, mas também para mostrar pro maker, porque assim, né? Eu sou maker na minha organização, mas o que que é ser um maker? O que que é ser um citizen developer? O citizen developer é ser um desenvolvedor, tudo bem? Então, isso a gente sabe. E para ser desenvolvedor, eu tenho que ter alguns conceitos. Então, se eu quero desenvolver algo muito simples, eu tenho que ter os conceitos simples. Se eu quero desenvolver algo mais complexo, os conceitos têm que ser mais complexos, né? E é muito importante não apenas mostrar para o Citizen Developer como desenvolve uma aplicação. É importante explicar um pouco de arquitetura para essas pessoas também. Mostrar, legal, ó, o ecossistema Microsoft funciona desse jeito. Então, imagine lá, voltando um pouquinho no Teams, né? Cada vez que você cria um site, uma equipe no Teams, automaticamente ele vem aqui e cria um site no SharePoint. Mas o que que tem a ver isso que você está falando, né? É importante mostrar, igual o Alisson falou, a parte de como que funciona a parte de view do SharePoint. Quando eu edito uma view, automaticamente ele cria uma página por trás lá, onde ele chama, cada vez que eu acesso aquele site com aquela view, ele chama aquela página. E aí um custom forms também é da mesma forma, né? Repare que quando a gente fala de custom forms, a gente não está falando de Power Apps, a gente está falando de SharePoint. E aí é importante falar para eles: quer desenvolver uma aplicação? Legal, mas essa aplicação é base. Você quer desenvolver uma aplicação. Repare que que o usuário que você falou, ele não criou uma aplicação, ele criou uma lista no SharePoint, e a partir daí ele faz o input da informação ali na lista do SharePoint. O SharePoint é um sistema. Basicamente, o SharePoint tem um front-end, que é a lista do SharePoint, o design ali, onde ele grava informações dentro de um banco, tudo bem? Não vou falar do SharePoint, arquitetura de SharePoint, mas é um front-end onde eu consigo, é como se fosse um Excel, onde eu consigo preencher as informações na linha.
A arquitetura de aplicação é diferente. Uma aplicação, ela tem a camada de apresentação, ela tem a parte de processamento, ela tem a parte de armazenamento, de saída, e se eu quero desenvolver uma aplicação de fato, por isso que a Microsoft criou o Power Apps, para ser o seu front-end, criou o Power Automate para ser a camada ali de apresentação, desculpa, a camada de processamento, criou o Power BI para ser a sua camada de relatórios ou camada de visualização, seja lá como você quer chamar o nome. Então, é importante, e aí o Alisson falou uma coisa muito importante lá no começo, é importante a gente saber a finalidade de cada ferramenta, para eu não começar a utilizar uma ferramenta para aquilo que ela não faz. Quero fazer um sistema, vou fazer no Excel. Dá para fazer? Dá para fazer. É para fazer no Excel? Não é. Quero desenvolver uma aplicação? Uso o Power Apps. Quero gerar um relatório. Muita gente hoje, o Alisson já pegou. Ah, meu aplicativo do Power Apps, ele tem dashboards agora, dentro do aplicativo de Power Apps. Cara, você vai matar o Power Apps se fizer isso. Não é porque ele tem um componente de gráficos que você vai utilizar como um Power BI ali dentro, porque você acha legal. Não, você tem que utilizar da forma correta. E mostrar isso para as pessoas de qual é a ferramenta adequada para desenvolver as coisas, ou a necessidade do negócio dela, a gente consegue mitigar esses problemas aí do custom forms e a gente consegue ficar mais tranquilo. Isso faz parte do centro de excelência? Faz parte do centro de excelência, que é o pilar lá de nutrição. Se a gente pega, se o usuário é o maker, ele tem esse conhecimento, e aí mesmo assim ele desenvolve as coisas de forma errada, a gente consegue, por exemplo, fazer com que ele deixe de ser maker na organização. Porque lembra lá a documentação de papel e responsabilidade? A responsabilidade dele é desenvolver as coisas de forma correta na organização. Se ele não desenvolve, ele deixa de ser maker, e a partir daí ele começa a perder os acessos. Autonomia com responsabilidade. Eu aprendi esses dias que é o Homem-Aranha que fala, né? Grandes responsabilidades, grandes poderes têm geram grandes responsabilidades, uma coisa assim, né? E é a mesma coisa, as pessoas precisam entender isso daí. Ninguém é criança, todo mundo trabalha, todo mundo ganha o salário para resolver o problema de casa e vai fazer da forma errada, vai usar jeitinho brasileiro? Não pode ser, entendeu? É educação, né, Edu? Educação. Mas nesse ponto o mercado americano está na nossa frente, eu vejo isso, né? Eu brinco que o brasileiro, quando vai desenvolver sistema, sei lá, tô com a garrafa de água aqui e falo, não pode pôr a garrafa na mesa porque ela vai molhar a mesa de madeira. Tá. O sistema do brasileiro tem que desenvolver uma trava para o cara não pôr na mesa. O mercado americano, eles são mais politizados, não sei a palavra exata, mas se você fala que ainda não pôr na mesa, normalmente o cara não põe. É que nem estacionamento, eu brinco, não sei quem já foi lá para América do Norte, né? O Emanuel que mora lá. Cara, você para no estacionamento, não tem cancela, não tem cobrando, porque parte do princípio que o cara vai lá e vai colher a taxa devida de estacionamento, né? Então é um mercado mais educado, digamos assim. Então, quando a gente vem aqui para desenvolvimento de software, cara, eu morro às vezes de ter que desenvolver regra, porque eu falo, pô, o cara podia ser educado de saber que não pode fazer isso, mas aí eu tenho que fechar para ele não fazer. Mas eu acho que isso é um problema do Brasil, talvez da América do Sul, né? Os colegas aí que atendem o Latam, eu acho que é um problema de cultura nosso aqui, que gera mais requisitos para os nossos softwares. Tem dois lados isso aí, né? Porque tem o lado de realmente a cultura de já fazer o que é certo por ser certo, que é muito legal, mas também tem o lado de enforcement, né? Então, tipo, tem um órgão que checa se está tudo sendo feito correto. E se for pego que está sendo errado, vai ser punido. Então, dói muito no bolso. E aqui dói muito no bolso. Então, a turma já sabe que se fazer vai ter muito problema. Então, acaba também forçando o pessoal a fazer tudo que é o certo já desde a primeira vez. Por que libera então para ele construir ali um app no Teams? Desculpa, meu nome é João. Boa noite a todos. Libera e não tem esse controle e vem essa mentalidade de, em vez de punir, de repente levar ele para a área de desenvolvimento, às vezes construir outra pessoa ali. João, meu ponto de vista é muito novo, tá? A gente tem que pesar que a tecnologia Power Platform é muito novo. E governança de Power Platform é mais novo ainda. Então, ou seja, geralmente as portas estão abertas na empresa, às vezes a TI nem sabe, porque a TI não está governando. A partir do momento que a TI começa a governar, a minha ótica é o que o Edu compartilhou.
Eu começo a nutrir. Mas se o cara não segue o que está sendo nutrido, cara, em algum momento ele tem que ser punido. Então, é um pouco do que o Emanuel está falando, né? Então, assim, nessa ótica exclusiva, o meu ponto é um pouco disso. As empresas estão perdidas hoje. Então, você tem cara criando, às vezes, Power Apps a rodo, sem nenhum DLP implantado. Isso acontece, tá? Estamos cansados de ver isso. Às vezes tem empresa que você chega, alguém de TI lá teve uma luz e pelo menos a DLP fez. O cara falou, ó, a DLP aqui eu fiz, o resto eu não sei o que fazer. Me ajude, né? Então, assim, cara, é um assunto novo. Então, o cara não vai pensar em bloquear o Customize Forms, o cara não vai pensar em bloquear a criação de grupo no Teams, porque tem um SharePoint por trás, até porque isso tem outros benefícios, né? Criar um grupo no Teams é necessário, porque o cara precisa de um grupo, precisa de repositório de arquivo, aí ele acaba usando aquilo para ter a lista. Só que se eu tiver nutrindo e falando para ele não usar, ele tem que seguir. Então, assim, nem sempre eu vou conseguir bloquear, é um pouco daquilo que eu estou falando. Então, eu acho que é um problema de educação, né, de o que pode e o que não pode, com a fiscalização. A fiscalização tem que vir, mas a fiscalização só vai vir se os órgãos de governança tiverem bem implantados, né? Então, cara... Essa nutrição que o Amaral diz aí é legal, você nutrir pessoas de boas informações, de boas regras, de tudo aí boas práticas. Uma questão que acho que eu levantei lá na aula 6, por exemplo, a questão de compartilhamento de links. Por exemplo, eu compartilho um link dentro da instituição, esse link vai lá para o Emanuel, o Emanuel compartilha esse link para fora. Eu perguntei sobre a auditoria sobre isso, porque agora já não está mais na mão do João, não foi o João que compartilhou lá, né, externo, foi o Emanuel. E aí, essa parte de auditoria, ninguém respondeu com relação a isso, se tem esse controle, de onde vazou, porque saiu pelo João, foi lá para o Manuel passou para o Alisson, e aí o Emanuel já tinha passado para fora, e por aí vai. Com relação à segurança que você diz lá no início aqui da aula. Esse é um link de SharePoint, no caso, né? De SharePoint / OneDrive, né? Que você está dando de exemplo. Hoje tem vários links aí para você compartilhar, várias áreas, OneDrive, SharePoint, etc. Até o Amaral disse que o OneDrive ele é um SharePoint, né? Sim. Cara, eu acho que é da ótica ele ele é ali um local único compartilhado. Eu acho que é grandes poderes, grandes responsabilidades. Vamos lá. É possível dizer no SharePoint da organização que ninguém compartilha link com usuário externo. Quem administra o Microsoft tem o poder de dizer isso. Conheço empresas que são assim, não tem choro. Conheço empresas que permitem. Quando permite, o link não é simplesmente vazado. Então, se eu tenho o poder de compartilhar, porque a organização permite, eu tenho opção. Qualquer pessoa com o link acessa, aí você não tem controle. Se eu estou setando esse tipo de opção, cara, se for uma informação sensível, isso vai vazar. O que a empresa vai conseguir pegar é que foi eu que fiz isso, né? Agora, depois, quem compartilhou com quem você foi. Aí a gente talvez volta para o cenário de nutrição, né? Tem que nutrir o cara o que pode e o que não pode. Então, assim, cara, é difícil ter uma ciência exata para isso, né? Mas aqui, por exemplo, alguns lugares eu não permito que compartilhe, outros lugares eu permito. O OneDrive Personal eu permito que ele compartilhe. Qualquer site de SharePoint da organização aqui dentro da minha empresa, eu não permito que compartilhe, entendeu? E há, sim, uma governança aqui dentro que fala, olha, você não pode botar arquivo de cliente no seu OneDrive Personal. Arquivo de cliente é dentro do repositório indicado para cliente que tem um mínimo de governança. Então, assim, cara, não existe sistema 100% seguro, não existe governança 100% segura, né? Sempre pode ter o cara mal intencionado e se ele tiver privilégio, ele vai achar um jeito de fazer. Então, isso é um pouco da minha visão. Não é uma ciência exata, é um trabalho contínuo de nutrição. Algumas coisas você fecha e mata no ninho, outras, infelizmente, não é possível. E, cara, é uma briga eterna. Uma colaboração bem rapidinha, isso para não ficar muito tempo. A nutrição é bem importante, né? Então, eu quero compartilhar um link de um documento que está dentro do meu OneDrive. Que tipo de documento está naquele do OneDrive? É um documento corporativo? Não era para estar no OneDrive, então. Porque o OneDrive é para ter dados pessoais, não dados corporativos. Conseguimos pegar links que são compartilhados? Claro que conseguimos.
Compliance Management, a gente consegue saber tudo que é feito, né, dentro do ambiente do Office 365 como um todo, o Graph. Então, a gente consegue, por exemplo, só para você ter ideia, quem falou, João? Foi o João que Só para você comentou. ter ideia, tá, João? A gente consegue pegar informações que você, por exemplo, uma palavra que você mandou por e-mail para alguém de fora da organização. Isso é muito simples fazer. Então, por quê? Se você tiver um permissionamento lá no Azure, a gente consegue fazer. E aí entra no processo da LGPD e tal, a parte massa, se a gente investigar, a gente consegue pegar qualquer tipo de informação. Então, se eu consigo pegar um conteúdo que você soltou por e-mail, imagine então que você compartilhou com pessoas de fora da organização. Muito mais fácil ainda, né? Então, as pessoas precisam saber de tudo isso, que existe isso. Ah, mas o dado não pode vazar. Ah, mas a pessoa vai dentro de casa tirar uma foto com o celular. Aí já não tem. Isso aí já tá falando de mau caratismo, tá falando de crime já, né? Não tá falando de, Já é tá falando de extremo. compliance, entendeu? Ele tá falando de outro Já é tipo, de outro bandido. nível. Já é mau caratismo, é crime, né? Então, a gente tem que entender esse tipo de trabalho e fazer o processo de adoção. Para finalizar, por que que tudo isso acontece nas empresas? Porque não existe uma adoção de Office 365 da forma correta. Dificilmente a empresa que compra o Office 365, alguém vai e ensina, por exemplo, todas as ferramentas de Office 365 que tem ali dentro. Porque se ensinassem, o mundo das empresas estaria muito melhor, porque as pessoas saberiam fazer automatização de processos, saberia que pelo menos existe, né, aquilo. Mas adoption é algo que não existe nas empresas, poucas empresas fazem adoption. Então, uma dica para vocês, se vocês nunca fizeram adoption de Office 365, Microsoft 365, façam aí para o time, vocês vão virar os champions aí, não apenas só de Power Platform, mas de tudo, né? Planner, utilizar o OneDrive, o SharePoint, o OneDrive, né? Teams, tudo, né? De forma correta, as coisas vão melhorar bastante, né? Então, tá até alguém colocou ali, você pode eliminar membros, campanha, adoção do Microsoft 365. Isso aí, Maurício. Então, não adianta ir lá comprar licença e não adotar. Porque é a mesma coisa de comprar um carro e não saber dirigir. É a mesma coisa, a mesma coisa. Ah, mas eu aprendi a dirigir hoje, só sei a primeira marcha. Ah, mas eu vou sair na rua na primeira marcha. Legal, dá para sair, dá. Vai ser esgoelando o carro. Vai chegar no destino? Talvez sim, talvez não. Mas quando você aprende tudo bonitinho, as coisas ficam mais fáceis, né? Mais bonitas de se ver. Mas é isso. Se a gente deixar falar, a gente ficar falando aqui, a gente fica até amanhã, tá bom? Eu coloquei isso em questão, o Alisson, o Eduardo, aí na fera, na questão nessa questão. Porque eu trabalho com dados sensíveis, é uma funerária, para você ter uma ideia. São poucos colaboradores, aí o Alisson citou, com 20, com 30, com 40, com 50, dá para você implantar aí Microsoft Office 365 e tudo mais. São dados sensíveis mesmo. E vazou um link que foi cair na mão de um cliente. E imagine só o desespero ali para correr atrás disso daí. Então, mas... acontece esse tipo de situação, infelizmente. Não tem jeito. Uhum. Então, cara, aí é governança. A governança podia bloquear o compartilhamento de todos os links, mas ele tem que entender se o requisito do negócio aceita isso, né? Então, assim, algumas situações podem acontecer, né? Mas eu pego o exemplo aqui da minha empresa mesmo. Se alguém tiver mal intencionado, pode pegar um arquivo de cliente, que ele eventualmente tem acesso, botar no OneDrive Personal e compartilhar. Porque a minha governança permite que o OneDrive Personal compartilhe link com pessoas externas. Não quero correr esse risco, cara, tem que bloquear. Só que na hora que o cara precisar compartilhar para alguma coisa necessária, o cliente baixar um arquivo ou algo do tipo, ele não vai conseguir. Eu vou ter que dispor de outro meio para ele fazer isso. Cara, tem que botar tudo na balança, né? Então, aqui, claro, como é uma empresa menor, eu confio no meu time né? Então a gente pode conviver com isso. Mas não estou isento de um link ser compartilhado. Isso pode acontecer. Aí gerenciamento de risco, né? A gente vai para outra matéria. Então, assim, relativo. Bom, pessoal, chegando 9 horas, vocês querem parar? O Du quer dormir. Quinta a gente volta o papo? Pode ser? Então, quinta a gente faz o conteúdo aqui. Eu vou tentar terminar no máximo 8 horas, porque a gente fica até as 9, se vocês quiserem, batendo mais papo. O Edu, o Léo e quem mais quiser participar são sempre bem-vindos aí. Uma pena eu não conseguir participar na de vocês, mas vocês são super bem-vindos aqui. Fechou, gente? Então tá bom.
Pessoal, Show de obrigado bola. pela presença. Obrigado aí vocês terem ficado até o final. Sei que tá todo mundo cansado. Quinta, então, a gente se vê. Fechadão? Um abraço a todos Pessoal, Valeu, vocês. pessoal. falou, tchau, tchau. Valeu, Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. valeu, Léo. Abraço. Até mais, boa noite.